Edição realizada por Confimídia. Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Reflexões, mas no formato divã. E no divã de hoje, o papo foi com a Isabela Silvino, jornalista, cantora, produtora e escritora, porque agora ela está escrevendo um livro, uma biografia do seu pai, o saudoso Paulo Silvino. Foi um papo muito bom sobre o Paulo fora das câmeras, da juventude no rock, aos anos de ouro da TV, os bastidores do humor, os bordões que marcaram gerações e o homem por trás de tudo isso. Foi um belo papo sobre ela, sobre ele, sobre família em geral, sobre saúde mental e muito mais. Com certeza, um dos melhores papos que eu tive aqui no Confábulas. Bom episódio a todos! Isabela, estamos começando aí, né, esse divã. Para engatar no papo, não é algo que você queria falar muito, mas a primeira pergunta que eu faço para os convidados, Sim. no momento atual, como está a sua saúde mental? Ruim. Cara, eu vou te falar assim, a coisa da pandemia ainda reflete, né? Eu acho que pra sempre, tá? Eu acho que pra sempre na minha vida vai refletir. Ai, pelo amor de Deus, eu quero só me livrar disso. Eu entrei na pandemia com 28 anos, saí com 30. Eu te entendo. Esses de 28 ao 30, eu não lembro de nada. É uma loucura, modo de dizer, né? Não tenho amnésia, mas assim, não lembro de nada especial. Foi só lutando pra não morrer. Então foram 2 anos de desperdício da minha vida. Pois é, eu ainda passei mais tempo, porque eu tenho uma mãe aqui na minha casa que tem diabetes, que tem pressão alta. Então, assim, eu tinha acabado de perder meu pai, né? Vamos dizer assim, não tinha muito tempo que eu tinha perdido meu pai, porque esse foi 2020, eu perdi meu pai em 2017. Então, assim, eu tava naquele embalo ainda do... Já perdi um, vou perder o outro agora, sabe? Então, foi uma coisa, assim, de muita luta mental mesmo com relação a isso. Até recentemente, falei com a minha antiga terapeuta sobre isso tudo, E o que a gente tava falando um pouco antes de começar a gravar, que é essa coisa também da inteligência artificial, que aí pra mim, tá interferindo no meu trabalho, na minha forma de ganhar dinheiro. Aí você busca, mas e aí, como é que vai ser? E não sabe. Sabe essas coisas que vai embalando um monte de coisa, que é complicado. É um medo do futuro que você tem? Mas assim, eu tô naquele momento de mudar totalmente. Desculpa, gente, vocês já estão vendo que não tá bom mesmo. Mas mudar muito a minha própria trajetória, rota, vamos dizer assim. Uhum. Porque eu vinha numa rota e aí tudo isso que tá acontecendo hoje tá me levando pra um outro lado. É até bem recente, mas aí eu tô com uma ideia de ir pro lado de tocar de DJ. Uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, mas assim, eu pensei que o que vai mudar é a minha forma de trabalhar com música. Porque até um determinado momento eu ficava, assim, em prol do cliente, vamos dizer assim. Só que a festa não continua, né? A festa, ela existe. O robô não vai lá tocar na festa, certo? Quem vai tocar vão ser pessoas e eu acho que até ele poderia, mas o lance do DJ é o cara ali, é a pessoa ali tocando pro público. Porque, pensa só. Ele interagindo com o público, né? Isso, e muitas vezes você vai a festas, por quê? Porque é a festa do fulano de tal que vai tocar naquela festa, aquela pessoa que você quer, né, estar ali perto, que você quer ouvir tocar. Eu tenho alguns amigos, muito amigos DJs, assim, e que eles fazem sucesso, por quê? Porque a festa é deles, porque é ele que tá tocando ali naquele lugar e as pessoas vão pra vê-lo tocar. Então eu acho que isso dá um diferencial, e eu acho que a barreira de entrada é menor do que uma barreira de entrada no ramo musical mesmo da coisa, né? Como é ser cantora. Cara, pra ser cantora hoje no Brasil, você tem que pegar e ter um caminhão de dinheiro. Não é 10 mil reais que vai resolver o problema, não.
né? De 1 milhão pra cima. É por aí. É pra você conseguir ter uma carreira que vai te vingar alguma coisa, que vai te trazer alguma coisa. Você tem que investir muito dinheiro. Fora que tem o tal do Industry Plant, né? O que é isso? Desculpa. Então, Industry Plant são cantores plantados pela indústria, traduzindo diretamente. Por exemplo, o agromusic aí. Isso, mas é esse aí o grande problema. Porque o que acontece? Como a gente tem uma indústria hoje musical que ela é muito assim, você tem que ter um caminhão de dinheiro. Quem é que tem caminhão de dinheiro no Brasil? Quem são? Eu sei quem. Você sabe, não sabe? Eu também sei quem é que tem caminhão de dinheiro, caminhões de dinheiro no Brasil. São as pessoas do agro. Essas pessoas têm muito dinheiro. Pra quem que eles vão querer dar esse dinheiro? Vai ser pra Isabela aqui, né? Uma pessoa que tá longe daquele meio deles, ou vai ser pro vizinho ali que tem um filho, um sobrinho que é cantor sertanejo, que aí toca ali onde ele tá, naquela área dele, todo mundo ali já conhece. Pra quem que ele vai querer dar esse dinheiro dele? Também não é só por isso, é pra pessoa que ela não quer cantar coisas que protestam contra o que ela é. Claro, mas nem... Que é música só de eu cachaça, música só de bebida, de mulher. Mas eu nem te falo disso. Eu nem te falo disso, porque se eu falar... Porque tem, por exemplo, tem até cantores que cantam coisas de festa que eles não investem dinheiro nesses cantores. A Anitta mesmo uma vez falou sobre isso, que ela até brincou no programa dela, que ela tinha um programa no Multishow, e ela falou assim, pô, se eu tivesse esse dinheiro aí, pô, desse pessoal, do sertanejo, pô, eu tava... E olha que é a Anitta, hein? E ela é a Anitta, e ela já tem muita grana, e ela tem um bom... E assim, ela tem um bom investimento, né? Teve bons investidores. Só que é o que eu falo, o investimento do sertanejo é absurdo, é muito maior. A gente não tem como lutar contra isso, nem com isso. Sabe? Eles existem, eles vão ficar ali, eles vão ser topo sempre. Por quê? Porque é muita grana. Só que assim, até pro cantor médio, você tem que entrar com uma grana, porque se você não tiver a grana, tu não vai ter retorno. Eu vejo assim, eu vejo outro dia E não é só o Brasil, tá? Tô falando isso mundo, assim. Tava vendo um vídeo de uma moça que ela é super famosa no YouTube, Cara, não sei o nome dela, porque assim, é Carra. Então pode ser, acho que é Cara, não sei. Ela investiu $100 mil pra fazer um disco dela, visuais e não sei o que, deu $100 mil. E o Spotify foi lá e arrancou o disco dela, o álbum dela do Spotify. É, muito louco, né? Mas assim, ela investiu essa grana e o Spotify falou, não, porque ela teve um pico aumentou os ouvintes dela, e o Spotify falou que ela tava comprando ouvinte e tiraram o álbum dela do Spotify. Aí ela falou... tudo que ela investiu foi pro cacete. Mas aí ela tava falando, com tudo que ela tinha ganhado até ali, ela ganhou $4 mil. $4 mil que ela ganhou com o streaming, e desses 4 mil, 2 mil foi porque a música foi sincronizada. Quando você tem sincronização, assim, de programa, de filme, de coisa assim, dá mais dinheiro de direito autoral. De resto, o streaming hoje, gente, paga 0,0 pentelinho 10 centavos de dólar. Isso aí, sabe o que é isso? Nada. Quando você vai ver, assim, porque eu, por exemplo, eu tenho acesso, ainda estamos resolvendo esse problema de direito autoral do meu pai e do meu avô, porque meu avô também era compositor. Desde 2017 resolvendo. As coisas demoram, né? Não, mas na verdade a gente que demorou, tá? A gente que demorou. Desculpa, perfeito. Gente. A gente que abriu tarde mesmo. A gente abriu ano passado só. Porque tinha um negócio de um dinheiro esquecido. Sabe aquela coisa assim, a gente foi protelando? Deixa pra lá, deixa pra depois, não sei o que. Aí acabou que tinha um dinheiro esquecido do meu pai que a gente nem sabia, e aí, vai ter que abrir. Aí abriu. Também nem é grande coisa não, mas aí, né, enfim, o banco pede pra fazer e a gente tá fazendo. Aí aproveitou, botou o negócio de direito autoral também que tinha que fazer. Sim. Se você olhar, quem paga legal mesmo até hoje é a rádio, televisão, quando tem alguma sincronização, alguma coisa assim, paga legal, filme e só. Esses streamings e coisas assim, é uma miséria. A verdade é essa. Nem quando você dá, porque aí você teve não sei quantos milhões. Mas mesmo assim, não paga essas coisas todas. O pessoal acha que as pessoas estão nadando em dinheiro por causa disso. Isabela, eu vi que você se emocionou quando você falou em mudar de rota. É uma necessidade ou você tá no momento de se encontrar na vida? Nossa, eu acho que são as duas coisas. Necessidade de se encontrar. Isso. É necessidade mesmo de, tipo assim, preciso ter uma coisa, um sustento a longo prazo, porque isso aqui não tá me rendendo mais nada. Né? Rende uma coisa aqui, outra ali, mas e aí? Você não tem um rendimento a longo prazo na minha carreira com a música. Sim.
beleza, tem mês que dá muita coisa e tem mês que não dá nada. Então, assim, eu tenho que ter uma coisa que tenha uma caminhada. E até essa coisa do livro do meu pai também veio também nessa onda, que eu também queria duas coisas, né? Um caminho. Eu sempre gostei de escrever, então eu sou formada em jornalismo também. Então eu pensei, não, por que não, né? Por que não fazer? Porque, na verdade, essa história do livro do meu pai já vem desde a minha faculdade. Eu estudei jornalismo e lá eu estudava com o Genilson Araújo, que é um puta de um repórter incrível e um professor incrível também, e virou um amigo. E o Genilson, cara, uma vez me pegou lá no pátio, assim, e falou, cara, por que você não escreve a biografia do teu pai? Tem que ter essa biografia, por que você não escreve? Óbvio. E eu fiquei assim, pô, pra que eu vou escrever a biografia? Eu pensei assim, né, naquela época eu tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos. Aí eu falei, não sei, Genilson. E aí ficou essa coisa do livro, né? Escrevo ou não escrevo o livro. Chegou uma época até que eu pesquisei um pouco, assim, mas aí depois deixava pra lá. Meu pai tinha até assinado um negócio, uma outra coisa, e eu falei, deixa pra lá. E aí, quando perto do meu pai falecer, falei pro meu pai, falei pra ele, por que quando você não sair dessa, que a gente tinha aquelas esperanças que a gente tem Sim, claro. que a pessoa vai sair do câncer e vai tudo ficar bem. Por que você não escreve um livro? Um livro sobre a sua vida? Porque eu gostava da forma como meu pai contava história. E aí ele falou pra mim, livro? Né? Eu conto essa história até na introdução do livro. Porra, eu imagino muito o seu pai falando desse jeito. Ele falou, livro? Olha ali. Ele falou, livro? Aí eu fiquei assim, bem, eu pensando, né, comigo, eu odiou a minha ideia, né? Aí eu falei, então deixa pra lá. Daí eu não insisti mais nessa história do livro. E aí eu tô já há um tempo já querendo fazer o documentário sobre o meu pai, porque eu acho que meu pai era muito mais imagem do que outra coisa, então eu acho que seria muito mais interessante o documentário. Mas eu tenho esbarrado na emissora que meu pai trabalhou, né, na Rede Globo, que não tem concordado muito com a história. Falou pra mim que meu pai não fazia parte do portfólio deles no momento. Que isso. Enfim, eu deixei pra lá. Depois de você tomar 3 não na cara, você fala, realmente, eu acho que... Eu tenho tanta coisa pra falar, você não tem noção, cara. Aí eu falei, acho que realmente não vai rolar, então deixa, sabe? Até recentemente eles lançaram do Chico Anísio, eu achei bem bacana, né? Tô até fazendo propaganda aqui de graça pro Bruno, mas realmente foi um bom documentário. Quem tiver oportunidade de assistir, né, tá na Globoplay lá, tá muito bom, bem bacana. E eu queria fazer uma coisa mais ou menos naquele estilo que o Bruno fez, sabe? É uma coisa de reverência mesmo. Eu acho que o humor do Brasil tá não tem nada, tá um deserto, e a gente precisa reativar a memória popular. Eu tava vendo alguns vídeos, relembrando alguns vídeos da trajetória dele, né, cara? Nada pra anotar nem nada, mas eu quero entrar na energia do assunto, né? Cara, eu tava me divertindo pra caramba aqui, eu tava falando com os caras e o cara era um dos maiores humoristas desse Brasil, não só humorista, óbvio, era um artista completo, cantor, enfim. E, cara, como é diferente hoje em dia, cara. Hoje em dia é um exemplo. Galera, sabe, eu tava vindo pra cá, eu vi uma criança com câncer. É isso o humor hoje em dia. É muito complicado e eu falo... Porque tem muita gente que fala essas coisas e fala assim pra mim, mas seu pai seria cancelado hoje. Eu falo, gente, o que acontece? São contextos diferentes, mundos diferentes. Meu pai, ele é um cara que ele fez sucesso lá e eu... Cara, desculpa, eu mudei de assunto totalmente, né? A gente tava indo num lugar... Você está num divã, Isabela. Você está deitada. Eu tava indo no... Tá certo. Eu tava indo num lugar e eu já tô em outro. Mas olha só, meu pai é um cara que ele conseguiu fazer sucesso desde a primeira vez que ele apareceu na televisão, em 1965, até 2016, que o 17 foi quando meu pai morreu. Mas meu pai saiu do ar em 2015 ou 16, acho que 15. Em 2015 foi a última vez que meu pai apareceu ali na televisão. Ele fez sucesso nesse tempo todo. 50 anos de Rede Globo, e aí eu né? te falo, não, assim, de Rede Globo foram 40, meu pai ficou 10 anos fora da Globo. Ah, perfeito. Foram os 10 anos que eu falo são, que eu ainda não cheguei nessa parte do livro, mas são os 10 anos caóticos, né? Porque foram os anos 90. E os anos 90 do meu pai teve de tudo um pouco. Morreu o meu avô, que era, tipo, o melhor amigo do meu pai, que meu pai amava meu avô. Morreu não, meu Deus do céu.
morreu nada. Meu irmão sofreu um acidente de carro em 93, que virou a nossa vida, de todos nós, de cabeça pra baixo. Você se lembra? Você tem idade pra isso? Sim, eu vi a reportagem, você também do seu pai falando, brincando, falando sobre Deus também, sobre isso, que se ele sobreviver e tal, aí o pessoal vai acreditar em você se ele sobreviver. Agora, se ele não sobreviver, o pessoal não vai acreditar em você não é exatamente. De nada. O jeito que ele fala sobre morte começa a ficar engraçado também, isso ameniza um pouco a dor. Exato. Isso é pra poucos, Isabela. Isso é pra poucos. Então, assim, o que eu falo, esse período, e é o mais engraçado da história toda, é que eu nasci em 87, então são pouquíssimos anos, eu tive, assim, uns 3 anos só tranquila, até meu pai, enfim, quando ele saiu da Globo, quando ele foi pro SBT em 90, né? Tá até aqui, ó. É o crachá dele lá, né? Vocês não estão vendo essa imagem. É a TVS. Quando ele foi pro SBT, em 90. Então, assim, quando ele teve lá... Começou lá no SBT e tudo, né? E foi um rolo do caramba. A gente pode falar isso mais pra frente, mas, enfim, eu tô só passando rápido. Você se formou em jornalismo. Certo. E você não quis seguir essa carreira? Não. Eu já no 5º período já sabia que eu não queria. Mas meu pai até me perguntou assim, mas você vai continuar pra quê, então? Quando muda de faculdade, eu falei, pai, agora eu já tô... Terminando já? Eu já tô terminando. Eu já tô no 5º período. Não vou terminar? Vou pegar esse dinheiro todo que tu investiu em mim e vou jogar no lixo? Não, pelo menos termina. Pelo menos tem um diploma, alguma coisa. Eu falo, você não quer trocar? Muda pra outra coisa. Eu falei, não, agora já foi, né? O que nem todo pai falaria. Todo pai fala, não, termina, né? Tipo, porque assim, o que acontece? Era uma insistência muito grande, essa coisa de, ela tem que ter um segundo plano na vida. Um segundo plano, né? Porque eu sempre quis ser cantora. Sempre. Família toda influenciado ali também, né? Mas a história é muito complicada. Aí, já vem uma história de divã. Essa é uma história de divã. Por quê? Então, a seguinte pergunta. Isabela, e você seguiu os passos da família? Aquela perguntinha. E eu segui exatamente os passos que eu não deveria, entre aspas, sabe? Porque o que acontece? O meu avô, começa lá atrás, o meu avô, ele era cantor, começou a ser cantor. Era cantor de rádio, não sei o quê, né? Porque naquela época só tinha rádio. E ele não deu certo como cantor de rádio. E aí, um belo dia, ele tava assim, na pindaíba total, e ele saiu de São Paulo, né? Ele era de São Paulo. Ele e minha avó eram de São Paulo e eles vieram pro Rio. Ele veio pro Rio porque aqui tinha a Rádio Nacional e tudo. Ele bateu lá na Rádio Nacional pedindo emprego. Ele queria ser cantor de rádio. E o cara da Rádio Nacional já sabia, mais ou menos, conhecia um pouco a trajetória dele e tal. E falou pra ele, olha, Silvino, o nome dele era Silvino Neto. Olha, Silvino, eu acho que você tem que ser humorista de rádio. Eu acho que você conta umas histórias, você imita umas vozes, você imita muito bem vozes. Eu acho que você deveria ser humorista. Por que você não vem pra cá sendo humorista? Aí ele falou, humorista? Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou assim, não, fica tranquilo, assina aqui, vou te pagar aqui Cara, o cara deu uma grana pra ele, uma montanha de dinheiro. Nossa. E ele assinou. Como assim? Eu também assinaria. E aí ele falou, e o cara falou assim, não, e meu avô tava, tipo, passando, sabe, fome mesmo, ele que no Rio, sem ter meio que comer, porque ele veio meio que sem dinheiro nenhum, meio pra tentar a sorte pra ver o que ia acontecer. E aí meu avô assinou e pediu assim, falou assim, se puder dar um adiantamento, porque eu realmente vim sem nada e tal, o cara deu uma grana pra ele, e meu avô foi comer e tal, num lugar e tal, e tipo, comendo e chorando ao mesmo tempo, sem entender o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu foi que lançaram meu avô como o maior humorista do Brasil. Que história maluca, cara. Não, isso tem que estar no documentário do teu pai também, cara. Eu nem botei isso no livro. Não, tem que ter um capítulozinho ali de... eu vou botar... Porra. Porque, na verdade, essa história é muito maluca. E aí, meu avô foi lançado como o maior humorista do Brasil. No mês que vem, no outro mês, sei lá, na semana. E aí, meu avô veio morar no Rio. E meu avô fez um puta de um sucesso no rádio. E o mais maluco de tudo é que, por exemplo, eu quando fui na peça do Bruno Mazeu e do Lúcio Mauro, filho, meu avô aparece no final, né? Porque eles mostram alguns humoristas no final, cara. E tal. É bem legal. Tô até revelando esse segredo. Mas mostram esses... Mas é só esse segredo, mas isso não é muito segredo. E aí o Bruno falou pra mim...
você sabe que meu pai, o Chico Anísio, se inspirou no meu avô, no Silvino Neto, que fazia vozes. É muito maluco, né? Mas é uma história doida, porque, na verdade, quem começou essa história de fazer vozes no rádio foi o meu avô. Foi o primeiro a fazer vozes. Então, assim... E aí ele largou, entre aspas, novamente, a carreira de cantor. Só que ele continuou compondo músicas. Então ele virou um compositor que, assim, muito gravado. Foi gravado por Clara Nunes, Jair Rodrigues, Nelson Gonçalves. Nossa, muita gente gravou meu avô. Ângela Maria. Ixi, dá-lhe gente. Nossa, muito foda. Que história incrível, cara. E foi isso. E aí meu pai, vamos lá, de novo. Meu pai resolveu que ele queria ser cantor. Com 13 anos, minha avó, que era pianista, né, Dona Nádia Silvino, vovó Nádia começou a ensinar meu pai a cantar. E aí meu pai começou a cantar, nananã. E quando ele tinha uns 16 anos, ela levou ele pra TV Tupi. Meu pai fez um quadro com ela lá, ela tocava, ele cantava, e por aí foi. Daí quando ele tinha uns 18, meu pai começou a cantar rock. Ele foi um dos primeiros caras a cantar rock no Brasil. Pra quem não sabe, eu até fiz um videozinho falando sobre isso. Mas meu pai foi um dos primeiros a cantar rock no Brasil, assim. O lance do mais maluco de tudo, meu pai abriu o show do Bill Haley e os seus isso, cometas. Cara. Meu pai cantou. Quem não conhece, tipo, Bill Haley, vocês procurem aí, vocês vão saber quem é de cara. Mas meu pai abriu o show deles. E o mais interessante outro dia eu tava olhando um caderninho do meu pai que tem aqui, e eu tinha visto, porque assim, esse show foi no Teatro República. E esse caderno que tá aqui do meu pai era de quando meu pai tinha uns 18 anos. Aí eu olhei lá a parte de trás do caderno, a última, sabe aquela última folha que a gente às vezes rabisca, escreve alguma coisa? Tava lá escrito Teatro República, 18 horas, tipo, atrás do caderno, com o endereço de onde era o Teatro República. Incrível. Aí eu fiquei, gente, que loucura, né? Porque eu tava vendo isso, tava escrevendo sobre isso, e aí eu achei esse caderno e fiquei, caramba, deve ser esse Paulo Silvino de 18 anos que escreveu isso aqui, nesse dia, poucos dias antes de ir até o Teatro República, abrir o show do Bill Haley. Deve ter aberto a mente dele de uma maneira, cara. Ela entrar no showbiz dessa forma, sendo rock já. Sim, foi bem maluco essa história, porque aí ele começou a cantar rock nos bailinhos e tal, e ele conheceu o Carlos Imperial. E aí o Carlos Imperial chamou ele pro Clube do Rock, né? Então aí ele começou a cantar com o Roberto Carlos, com o Erasmo, com todo aquele povo do Clube do Rock, e passou bastante tempo com eles fazendo isso. Só que o Carlos Imperial ficava o tempo todo falando pra ele: você não nasceu pra ser cantor, você tem que ser humorista, as pessoas dão risada da sua cara, as pessoas querem, tudo que você aparece, as pessoas dão risada, e você tem que ser humorista, tem que seguir os passos do seu pai. E meu pai ficava, não quero, não vou. Até que um dia ele foi. Carlos Imperial, cara, ele tinha um olho ali. Tinha, total. Ele tinha a visão do mercado, ele revelou geral, entendeu, cara? Pô, exatamente. A Vanderleia passou por ele, enfim, muitas cara, pessoas, ele é né? foda. E aí, o que aconteceu comigo? Comigo foi que eu comecei na música e eu insisti. Eu fiquei, não vou, tipo, não vou sair daqui. Sabe? É uma coisa meio de divã esquisito, porque eu cheguei até a fazer um quadro com meu pai uma vez. É engraçado porque todos os filhos fizeram alguma coisa com meu pai. O Flávio estreou quando ele era bem pequeno. Até tava vendo aqui que ele estreou numa propaganda da Continental. O Flávio devia ter o quê? Uns 7 anos, por aí, nessa propaganda. O João também é a mesma coisa, meu outro irmão. Começou também como na televisão com meu pai. E depois, mais velho, meu irmão fez até uma novela, Os Mutantes. Que ele era o Homem-Leão. Saudoso Mutantes, cara. Saudoso Mutantes, João fazia. Pô, meu Brasil é maravilhoso, cara. Existiu isso, né? É incrível. Eu acho maravilhoso, cara. Mas foi bem pra ele, foi ótimo. Porque ele pegou uma graninha, foi investindo lá na carreira dele de designer, comprando os equipamentos dele, se deu super bem. Tudo é caminho, Isabela. Tudo é caminho, cara. Tudo é caminho, pois é. E eu fiz uma coisinha com meu pai no Zorra,
né, uma vez, mas nunca foi a minha vontade ser atriz, entendeu? Eu sou, tipo, a ovelha negra da família. Que eu Tá nunca... sempre tentando achar algo, né? Se encontrar. Né? Porque nunca foi a minha vontade, nossa, meu sonho é ser atriz. Nunca foi meu sonho ser atriz. Então, eu sempre fiquei nessa coisa de, cara, beleza, mas só que assim... A música também parece que uma coisa assim, sabe? Que não é também. Nesse setor, tipo, cantar e compor e tal. Parece uma coisa ou outra, mas nunca pareceu uma grande oportunidade. Daí eu sempre fiquei assim, puta, mas aí também não é. Aí você fica assim, sempre o tempo todo, mas o que é então? Porque se não é... Se eu não vou por aqui, se eu não vou por ali, o que é então? E aí, agora com esse lance que eu te falei lá no início do lance de DJ, eu pensei assim, poxa, acho que aí une uma coisa com uma outra coisa, e eu posso amanhã ter as minhas músicas também nesse lance, por que não? Porque eu já gravei músicas, inclusive músicas eletrônicas com pessoas de fora do país e tudo. Então, eu acho que eu fico meio de fora desse problema do divã. Esse problema do, vamos ser cantor, vai ser cantor e compositor e nananã e tudo ali certinho. Porque assim, com uma aparelhagem você faz o que você quiser. Hoje a gente muda totalmente, né? Reverte um pouco essa lógica do, pra você fazer, por exemplo, uma turnê de cantor, você tem que levar, o mundo com você. Pra você fazer uma turnê com um DJ, você leva o teu aparelho e um abraço e é isso aí. Nessa parte da tecnologia foi muito boa, né? A gente, independentemente, consegue fazer muita coisa hoje em dia. Muita gente saiu de situações ruins da vida, alavancou a família, gravando no quarto, fazendo coisas no quarto, um FL Studio ali no computador e faz um beat, canta. Eu acho interessante essa parada. Sobre você, você disse aquele trecho que você foi no teatro, na peça do Bruno, e tava lá o Lúcio Mauro Filho, tava o Bruno, o filho dos grandes, assim como você. Sim. Filhos dos grandes. Sim. Isso, de certa forma, foi uma pressão pra você? Com certeza. Em algum momento da sua vida? Ou ainda é? Você pensa sobre isso? Mas eu pensei nisso na minha vida, acho que toda. É uma pressão, né? A gente, querendo ou não, o que eu falo muito, assim, as pessoas gostam muito dessa coisa do, não, mas vocês, os Nepo Babies e etc. Gente, olha, às vezes é muito mais difícil você ser... E falando do meu lugar de privilégio, de Nepo Baby, é difícil às vezes você ser filho de Nepo Baby, de ser um Nepo Baby. É complicado. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas só que aí nem tem talento, né? Deve estar lá porque o pai dela é o pai dela. Tem muito julgamento e também muita pressão dentro de você mesma, né? Sim, mas assim, e eu acho assim, as pessoas de fora não entendem que a gente estuda, que a gente faz, sabe, acontecer, que tudo isso não é só, eu vou ali porque eu quero, porque eu tô afim. Eu vou ser cantora porque eu acho maravilhoso e é isso aí, gente. Porque eu tenho o privilégio de ser cantora. Não é isso, é porque tem uma coisa dentro de mim que me faz querer fazer isso. É que nem, sei lá, que eu falo sempre para as pessoas assim, gente, às vezes você vê advogados, né? Tem uma família que é todo mundo advogado. Mas por quê? Porque todo mundo ali aprendeu aquilo ali, viu aquilo ali, e a vida dele toda ali passou vendo aquilo. E muitos têm uma banda amadora que sempre quis ser músico, mas seguiu a banda dos advogados, sabe? Reúne a banda dos médicos, sabe? Aquele lance. Por aí. E aí eu penso assim, a gente tem às vezes, a coisa familiar mesmo, sei lá, minha mãe é professora. Minha mãe sempre falou pra mim, professora você não vai ser. Que quando eu era criança, eu ficava assim, quero ser professora. Minha mãe, não, de jeito nenhum, professor você não vai ser de jeito nenhum. Mas eu sempre achei bonito o ofício de professor. Só que assim, a gente sabe, né? Como é que é. O ofício de professor no Brasil é mal remunerado pra caramba. As pessoas não ligam pra professores, e eu acho isso um absurdo, por sinal, né? Mas quem sou eu? Mas assim, e acabou que despertou em mim essa coisa da música, da vontade disso. Então, só que assim, sempre foi um peso ser filho de alguém que teve um sucesso como é o sucesso do meu pai, que é muito maior do que o do pai dele, que é muito maior do que todos nós aqui, assim, eu acho que o Flávio, por exemplo, meu irmão, eu acredito que só não foi maior do que meu pai, porque realmente houve a coisa do acidente, assim, porque o Flávio era, tipo, eu brinco que ele era a bitomania dele mesmo, entendeu? Que ele era a própria bitomania. As pessoas rasgavam ele no meio da rua,
Era um negócio assim, era surreal, era surrealista o negócio. Ele voltava pra casa sem roupa, várias vezes. Caramba. Porque as pessoas rasgavam isso? a blusa dele no meio da rua. É doido, mas era isso aí. Esse era o que o Flávio viveu, assim. Então, assim, é um pouco maior do que meu pai, assim. Porque o Flávio tinha coisa do galã, né? Ele é bonitão e tal. E meu pai era mais o galã feio. Que todo mundo brincava que era o galã feio, que eu leio hoje várias matérias do passado sobre isso. Mas, assim, eu acho que o Flávio não teve muito essa coisa. Eu sempre tive mais, assim, com relação a isso, esse peso, vamos dizer assim. E eu acho que de novo, voltando à coisa dessa minha coisa do DJ, que eu tô pensando, que eu vou realizar, não estou pensando somente, mas assim, eu acho que sai um pouco dessa rota, mas não sai totalmente, você tá entendendo? Eu vou pra uma rota que vai sair... Tá na música ainda, isso, ainda está na música. Mas eu vou inaugurar uma nova rota, porque assim, que você ficar no passo da pessoa é a coisa mais terrível que tem. Porque o que eu falo assim, meu pai ele não me deu força pra cantar, desde sempre. Falava, não, isso aí não vai dar nada... Aquelas coisas. É algo que você se sentiu machucada de alguma forma? Ainda. Mas o mais engraçado é que, assim, não é... Olha só, eu não tenho mágoas do meu pai por isso. Até porque você não tá falando dele até hoje sobre isso, Exato. Documentário e tudo. Mas é um lado, é algo que incomodou. Todo mundo tem isso com os nossos pais, eu tive também, inclusive, normal. Normal. Eu sou chorona, tá, gente? Não liga, não. Mas, assim, sempre fui. Uhum. Só que, o que acontece? Eu não tenho mágoa do meu pai por isso, mas... E o interessante foi que, perto do meu pai falecer, eu consegui mostrar as minhas coisas pra ele. Meu pai ficou encantado. Falou, cara, isso é muito bom. Ele gostou muito. Que bom. Deu o aval. Foi um encerramento ótimo, né? Isso. Foi um fechamento. Nossa, ali de algo que tava aberto, né? Eu mostrei meu clipe pra ele, que assim, eu pedi pra um amigo meu amigo que gravou comigo, Luiz. Eu pedi, Luiz, pelo amor de Deus, você me vê qualquer coisa desse clipe. Me vê um corte mais vagabundo que tiver, só pra eu poder mostrar pro meu pai. Porque meu pai já tava perto de ir, então eu tava desesperada já, né? E ele me mandou, assim, E o mais doido é que no dia que meu pai faleceu, o Luiz me mandou a versão final. Foi na mesma manhã. Que legal. Mas pelo menos eu consegui mostrar pro meu pai. E ele ficou tão encantado com aquilo, ele via sem parar, várias vezes. E ele falou, cara, minha filha, isso tá muito bom, isso tá maravilhoso, vamos divulgar aqui, vamos fazer isso. Só que assim, sabe aquela coisa do foi tarde demais? Sim. Que bom que ele gostou, mas faltou alguma coisa, né, cara? Mas tá tudo bem. Assim, sabe aquela coisa do não era pra ser? E tá tudo certo. Não era pra ser esse caminho. Mas tem outros caminhos, certo? Tem outros caminhos, então, sempre tem. É aquela coisa, eu parei de... Parece até que não, mas eu fico aqui chorando. Eu parei de ficar mal por isso. Porque é uma coisa que faz parte da minha história. Faz parte da minha história. Não vai ter volta, isso aí. Não tem volta. A vida é pra frente, né? Hoje eu tenho 37 anos, então eu preciso pensar em alguma coisa que realmente me dê uma maior tranquilidade, vamos dizer assim. Porque, assim, não é fácil. Caminho da música não é fácil. E eu falo isso pras pessoas que tentam, que sonham com isso. Cara, tu tem que sonhar com realidade. De verdade. Né? Porque um dia eu fui essa jovem também, que tá afim, que quer, vamos pra cima. Mas se for pra cima, tem que ir pra cima mesmo. Não pode, não adia, não faz que nem eu fiz. Vou fazer o plano B. Não tem plano B, é plano A. Se não der, e aproveita quando é jovem, se não der o plano A, aí você pensa depois no plano B. Mas assim, mantém o plano A e fica nele. E vai que vai. E cai pra dentro. Porque senão o tempo passa. Cara, é muito bom você falar isso porque em pessoas com situações menos privilegiadas também pensam nisso. E seria muito normal se você não falasse do que você falou agora. Sim. Também eu entenderia. Não, ela tem outra cabeça. Ela tem outras vivências. Mas você, nesse lugar, tem o mesmo pensamento do que eu, inclusive, do que pessoas que eu convivi, mais periféricas do que eu, inclusive. Isso é muito bom da sua parte, entendeu? É muito bom. Eu vou voltar no trecho que você falou sobre ele ser cancelado hoje em dia. Sabe o porquê eu acho que não? Assim, não tenho certeza porque eu não tenho bola de cristal. Mas, o último personagem que ele fez, né? Certo. Que, inclusive, eu faço
piadas internas no meu grupo até hoje, do Severino. Sim. A gente fica gritando um pro outro lá quando um fulano tá sumido no grupo, eu, Severino! Aí ele aparece. Né? É por causa de quem? Por causa do saudoso, né? Que Saudoso estamos falando Severino. aqui. Qual que era a premissa da parada? Uhum. Ele era um quebra-galho, ele era muito amigo do diretor ali. Sim. Sempre precisava de um personagem que ele faltou, enfim, ou um objeto, ou um vaso de planta pra cumprir Exato. o cenário. Chama o porteiro, porque é o estereótipo do porteiro, é o zelador, é o cara que cuida de todo mundo, é o cara que pega as correspondências, é o cara que limpa, troca a lâmpada, é o faz tudo. Sim. Então ele era o personagem do faz tudo. E, cara, uma das partes mais engraçadas é quando o diretor falava, já tô rindo já, você tem que fazer isso. Aí ele começava a fazer assim com a mãozinha. Sim. E o seu pai olhava estranhando aquilo. E ele falava, isso é uma bichona, isso fazia assim, depois vira pra cá. Cara, só de lembrar eu dou risada pra caramba. Por que ele não seria cancelado hoje em dia? Isso, Por que, Isabela? Eu quero que você fale. Eu vou até falar. me abster dessa situação. Sabe por quê? Porque isso daí é um humor quinta série, o famoso humor quinta série. Isso. Que a gente fala hoje em dia que não tinha essa pronúncia, né? Sim. Muitas palavras foram tomadas hoje em dia, por exemplo, a palavra resenha. Resenha não é conversar, bater papo com os amigos. Resenha é você fazer um resumo de um livro, um resumo de um filme. Sim. Mas hoje a resenha foi tomada pra, vamos fazer uma resenha, um churrasco, enfim. Normal, né? As coisas evoluem. E o humor quinta série, a gente agregou isso, né? Aquela coisa bobinha, aquela coisa que a gente ri de tudo. O seu pai fazia o famoso lá ele, que a gente fala hoje em dia. Qualquer coisinha, eu vou ali, eu vou sentar. E lá ele vai sentar. É o teu isso. pai fazia isso. O teu pai essa fazia gíria eu isso. nem conheço. Mas é lá Sim. ele. É uma gíria baiana. Ah, é? Que muitas coisas que acontecem na Bahia ficam na Bahia. A Bahia é muito fechado culturalmente. Ah, com certeza. Bandas que dão certo na Bahia dificilmente saem da Bahia. Sim. Porque a Bahia é muito fechada. Então essa gíria é de lá. Mas é de lá desde sempre. Por algum motivo, ela saiu de lá. Então, canais de televisão, Cazé TV, canais de esporte, Tudo canais de faz futebol, essa coisa. tudo né? faz essa coisa de quinta série. Eu vou ali pegar a bola. E lá ele pegar a bola. Ah, entendi. É o que o seu pai fazia há porra de 20 anos atrás. Pois é. Que se ele fosse entrevistado num Flow podcast hoje em dia, ele ia fazer isso, todo mundo ia dar risada. Eu entendo a coisa hoje. E assim, eu sou uma pessoa muito militante, muito, sabe, pró tudo, pró LGBTQIA+, sou feminista, sou tudo isso, gente. E tenho as minhas críticas com relação a personagens do meu pai, sabe? Às vezes até de coisas que pra mim incomoda, às vezes muito mais, às vezes alguma coisa ou outra mais machista, mais assim, que eu fico, isso aí não ia dar hoje certo, não. Eu ficava pensando nisso, Sim. né? Mas, o que eu acho assim, meu pai sempre teve uma habilidade muito grande de evoluir. Isso eu sempre achei muito fantástico isso no meu pai, porque ele sempre soube me ouvir, por exemplo, né? Uhum. Eu sou a filha mais nova dos filhos. Então, assim, meu pai, quando eu nasci, meu pai tava com 46 anos. Cara, ele já tinha vivido uma vida inteira, né? E aí, finalmente, teve uma filha. Então, ele teve que aprender a lidar com isso. Como é que é ter uma filha, né? Porque ele tinha tido só 2 filhos até ali. Então, meu pai, ele sempre teve essa coisa de escutar. De eu falar assim, não, isso aí não é legal. E ele ficar com aquilo na cabeça e depois falar, realmente, o que você falou tem razão, você tem razão. Ele não era cabeça dura, interessante. Não, isso era muito legal da parte do meu pai, assim, porque assim, o que eu falo, cara, meu pai nasceu em 1939, né, gente? Sabe, eu nasci em 1987. A gente precisa refletir, às vezes, de certas coisas. Com certeza. Como era o mundo em 1939, quando meu pai nasceu, e como é o mundo hoje em 2025. Que tá voltando igual antigamente, em questão ainda de conservadorismo. Vou falar nada, não. Não, vamos falar, né? Se a gente for falar, a gente tem aí a coisa do negócio da família brasileira, As coisas estão voltando, cara. É todo um ciclo. Infelizmente, né, as pessoas voltam pra... Porque eu vejo coisas aqui do meu pai que eu fico assim, gente, mas isso passava na TV aberta, 8 horas da noite. É, cara. Que era tipo assim, meu pai no carnaval da Manchete, nos bailes de carnaval do Rio. Gente, as mulheres todas de peito de fora, com um micro biquíni. Isso anos 90. O programa Sabadão do Gugu, as meninas dançando em cima da taça. Não com o peito de fora, mas aquela camisa branca A que menina molhava e da aparecia. camiseta molhada. E eu só pra contrariar tocando e elas dançando. Gente... As crianças assistindo aquilo, ó. Normal.
normal. Não, é loucura, E loucura. segue a vida, gente. A Globo beleza. Mesma coisa. Então, assim, eu acredito. Outro dia eu até peguei um recorte de jornal aqui. Cara, umas coisas, cada doideira no jornal, anos 80, tipo assim, um negócio. E que eu falo assim, gente, mas isso assim no jornal, qualquer criança poderia pegar e ver e olhar. Mas ok. O que eu tô falando é que a gente. Hoje, eu acredito que a gente encaretou pra caramba, não é pouco. Eu acredito que a gente andou pra frente em muita coisa, tá? Mas encaretou muito em muitas outras coisas, né? Essa coisa do... eu não vou... Eu tava outro dia, eu li alguém falando que essas praias da Europa, eu não vou de jeito nenhum, que é uma praia que você não pode levar criança. Porque as mulheres fazem topless na praia, não pode levar criança porque por isso. Entendi. Gente, ela acha que isso vai incentivar de alguma forma. É um peito de uma mulher na praia. E aí é a coisa sexual da cabeça da pessoa que vê aquilo de uma forma... Oh, meu Deus, um peito. Gente, um peito é um peito. Coisas que eram pra ser normalizadas não são. E coisas que eram pra ser ridicularizadas estão sendo normalizadas. É isso. Eu acho que tá Discursos de ódio que era pra ser erradicado, tá normalizado. Coisas naturais da vida estão sendo, né, censuradas. As coisas se inverteram. É muito isso aí. Mas assim, obviamente eu não normalizo várias coisas que rolaram, que meu pai, não sei o que, a mulher, e aí vem cá me agarrar e tal. Eu achava aquilo meio, entendeu? Eu acho que isso aí poderia ser diferente. Até já perguntei pra alguns amigos, poxa, isso é uma bichona, isso te, né, pra amigos mesmo que são homossexuais, isso te incomodava, isso te incomoda, como é que é isso, né? Alguns falam, não, isso aí tinha um problema comigo porque era zoado no colégio, que alguma coisa assim, entendeu? Isso aí... Outros que falam assim, não, mas isso aí eu falo até pro outro ali que eu vejo, que parece um pouco, eu falo, isso é uma bichona. Então, assim, são opiniões muito amplas e variadas sobre várias coisas, né? Então, assim, você me fala aí que tem a coisa da quinta série, e eu falo, bem, é isso, pode entrar nesse lugar. Sabe o que eu acho, Isabela? Eu acho que a gente tem problemas muito maiores eu acho. Pra discutir do que o que os humoristas dos anos 80 pra baixo faziam, sendo que eles eram reflexos de seu tempo, sabe? O seu pai, ele era reflexo do seu tempo. Eu acho que é isso, assim, tem muita gente que eu acho que fica preocupado com essa coisa do que se passou lá, mas, gente, a gente precisa passar pelas coisas também pra gente poder evoluir na vida. Perfeito. É assim que funciona. A gente começa de um jeito e aí vai caminhando até chegar do outro lado. Então, a gente precisa caminhar pra algum lugar. Então, aos poucos, foi tendo esse caminho. Foi mudando, as coisas foram mudando, né? Meu pai não fazia o mesmo humor em 2010 que ele fazia em 1966. As coisas mudaram, tudo mudou, tudo melhorou, piorou, ou sei lá, ou ficou igual. Isso tudo depende de quem vê. Sim, incrível. Pra você ver o nível de aceitação dele e de outros humoristas da época dele, um cara que já esteve aqui já mais de uma vez, que é o Jacaré Banguela. Já gravei com ele algumas vezes. Rodrigo. Há 9 anos atrás ele fez um Não Fale o Motorista com seu pai. Né? Sim. Foram 32, 33 minutos de cultura dentro de um EcoSport. Coisa que os podcasts no YouTube, hoje em dia, são focados a chamar alguém que hypou em um vídeo pra comentar polêmica e tal. 3 horas ao vivo, 2 horas ao vivo de alguém falar, eu acho que deveria ter partido nazista, né, cara? Não sei o que, aí cancela, aí polêmica. Aí essa pessoa tá sendo chamada de volta pros podcasts porque dá hype. É claro, e discussões e debates, travesti versus pastor. Essas coisas hoje em dia, sabe? Então, 33 minutos de uma conversa de um humorista com outro humorista dentro de um carro foi uma das melhores entrevistas que eu vi na minha vida. E eu entrei ontem no vídeo, não pra assistir, pra ver os comentários, eu gosto de ver quem tá assistindo agora. Aí todo mundo, 2025 alguém? Eu tô vendo agora, eu tô revendo agora. Caramba, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara, que coisa maravilhosa que você fez antes do cara partir, não sei o que. Acho que foi uma das últimas entrevistas dele. Foi. Essa entrevista até eu que meio que arranjei, né? O Rodrigo me conhecia já. Aí eu dei uma arranjada lá, mandei o e-mail, falei assim, fala com ele direto lá, vê se ele topa. E ele topou, e ele amava essa entrevista. Ele assiste essa entrevista umas 50 vezes. Ele adorava, cara, ele ficava repetindo.
essas coisas. Ficava assistindo várias e várias vezes. Que ele falou, gostei muito, ficou muito boa a entrevista, né? Ficou ótimo. Caramba, ele assistia. Você vê, o nível de aceitação. Hoje em dia seria um cara homenageado. Por isso que, quando a gente chegar na parte do livro, eu vou falar sobre o como as pessoas não valorizam os nossos artistas. É muito difícil. Né, cara, hoje em dia. É muito difícil e eu falo pra você que eu acho que a história do Brasil, às vezes, não ter memória, e não tem, me pega num lugar muito ruim, assim, porque a gente, às vezes, não tem memória mesmo, não passou. Meu avô, por exemplo, é um cara que morreu esquecido, porque o rádio já não era mais o momento. A televisão era o momento e meu avô não gostava de televisão, ele não gostava de aparecer na televisão. Então meu avô ficou esquecido no tempo, né? Meu pai, que muitas vezes pegava ele, trazia ele de volta, colocava ele num show, colocava ele num filme. Tem até um negócio que viralizou agora com o negócio do Jair, do nosso ex, que é um filme que meu avô fez, que era do meu pai, que era um filme que meu pai escreveu, que ele fala, que é Jair, não, já era, que era o meu avô, que várias pessoas ficam compartilhando, não sei se você chegou a ver isso. Esse eu não vi especificamente. Eu vou tentar achar aqui. Mas eles falam, mas é muito engraçado, porque as pessoas sempre me marcam lá no Twitter, aí falam assim, nossa, mas é seu avô? Eu falei, pois é, meu avô, você acredita? Como é que são as coisas da vida? Como que você descreveria a essência do seu pai fora dos personagens, em casa? Ele era um cara muito diferente, era um cara mais fechado. O que tem disso, né? Do humorista ser triste, o humorista ser sério. Meu pai era muito sério. Ele era essa pessoa também? Um Jim Carrey da vida? Meu pai era muito sério. Ele era um cara muito sério. Mas é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que meu pai era sério, ele tinha os seus momentos de fazer umas piadas. E ele fazia, às vezes, umas piadas sério. Isso é a melhor coisa da vida. E, às vezes, quando meu pai ficava muito pau da vida, muito puto, ele ficava muito engraçado. E a gente dava risada e ele ficava mais puto ainda, que ele tava puto. Isso é incrível. Aí ele falou que depois que ele fez o Severino, que aí o Severino às vezes ficava puto e tal, aí ele entendeu que ele falou, é engraçado mesmo, né? Eu fico engraçado quando eu fico puto. Aí ele entendeu finalmente por que a gente ria toda vez que ele ficava puto. Cara, tem pessoas que não precisam falar nada, o rosto dele, incrível, não tem nada de engraçado no rosto dele. É um rapaz negro, normal, não tem uma cicatriz no rosto, não tem um nariz vermelho, nem nada. Não tem nada. É o rosto dele que faz dar risada. Ele olha pra você sério, tipo, e tem pessoas que tem essa aura. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Realmente, meu pai era uma pessoa engraçada por ser engraçado, entendeu? Era muito Exatamente. maluco esse negócio aí. E eu falo disso também no início do livro, que várias vezes já aconteceu de eu estar num lugar assim, sei lá, a gente tava no shopping, e as pessoas darem risada, olharem pra ele e rirem. E meu pai fica assim, o que tá rindo da minha cara? Tipo, eu falei, pai, você é ator famoso, lembra? Ah, tá. Ele esquecia. Lembra? Não, ele só esquecia. Um detalhe só. Era muito engraçado que ele esquecia disso. Então ele desligava, né? O comediante em casa, né? Total. Ele era outra pessoa. Assim, não outra pessoa que eu falo, outra pessoa. Mas era totalmente diferente, assim. Totalmente sério, um cara, sabe, culto, né? Muito inteligente, muito coisa de história. Era com ele mesmo. Aí, tá vendo? Tô vendo. Broxou imbrochável os comentários aqui. Caramba, bonitão teu avô, cara. Ele era bonitão, meu avô. Porra, lembra muito atores de novelas mexicanas, cara. Né? Esse cabelinho escovadinho pra trás é muito... Aquele Ângelo Carlos Miguel, né? Mas é isso, assim, meu pai era um cara muito amoroso, assim. E ele desligava, né? Ele esquecia fora das câmeras quem ele era pro público, né? O que eu falo ele era um cara muito sério, mas ele era um cara muito amoroso, gostava muito de bicho, gostava muito de natureza. Galera, eu vou deixar nos comentários o link que ela me mandou, tá? Pra vocês darem uma olhada lá depois. Podem ficar tranquilos que a gente tá conversando aqui. Você tem um acervo muito grande físico também, né, Isabela? Tenho, porque meu pai guardava tudo, né? Ele era um guardador de coisas, então ele guardava tudo. Aí eu herdei, né? Então eu tô com as fitas todas aqui no meu armário. Aí eu tive que comprar um videocassete, que eu já não tinha mais videocassete, pra eu poder olhar as coisas, né? Estamos falando de coisas boas, maravilhosas, né? Claro, você também falou de coisas pessoais sobre você, sobre a sua mente e tal. E do seu pai foram só coisas boas até agora, né?
Mas por acaso você presenciou, você conseguiu identificar momentos em que o seu pai teve que lidar ou fazer escolhas difíceis na carreira? Como que ele lidava com isso? Momentos em que ele se viu estagnado ou ele se viu pressionado pela indústria? É o que eu te falei, né? Ali nos anos 90, a coisa do meu pai foi bem complicada, né? Então, Ele saiu por qual motivo, especificamente? ele saiu nos anos 90 porque ele não via mais espaço na Globo pra ele. Essa era foi uma época que o Boni resolveu fazer a TV Pirata e o pessoal da TV Pirata não quis meu pai no programa. É até uma coisa que meu pai ficou... Eu achei até engraçado porque no documentário do Chico Anísio fala sobre isso e o Bruno chegou a falar com pessoas que eram da TV Pirata e tudo. Mas meu pai foi chamado para uma reunião, né, da TV Pirata e deixaram meu pai sentado lá não chamaram meu pai pra entrar na sala. E aí uma pessoa foi e falou com meu pai: olha, Silvino, é melhor você ir embora porque as pessoas falaram que se você participar do programa, não vai ter programa. Nossa. Então foi meio chato, sabe? Foi um encerramento de ciclo ruim, assim. Não foi... assim, isso acho que foi 88, por aí. Aí meu pai ficou ali, fez o Chacrinha. Aí ele ficou 2 meses fazendo o programa do Chacrinha. Aí depois o Chacrinha voltou, ficou com o João Kleber lá. Fez o Chacrinha e o João Kleber, mais uns programas e tal. O Chacrinha acabou falecendo. E ficou esse limbo, assim. Meu pai não tinha muito onde ficar, sabe, na Globo. Então ele ficou 1 ano meio fora do ar, sem ter o que fazer. E aí o Jô tinha ido embora pro SBT. E meu pai falou: quer saber? Eu vou me embora também. Todo mundo ficou... O Boni falou com ele pra não ir e tudo, mas só que meu pai acabou... eu vou. E foi. E aí meu pai chegou lá no SBT e meu pai tinha um programa pra ir ao ar, que era o Condomínio Brasil. E esse programa não foi ao ar, né? Eles gravaram, acho que foram 8 programas do Condomínio Brasil. Aonde está esses programas, eu não sei. Não sabe, meu Deus. Tá lá, tá no SBT, né? Só que eu nunca vi os programas. Nunca te interessou em bater na porta da Patrícia lá e falar: ô, Patricinha, quero fazer um documentário aqui então, e tal? já bati e a resposta foi: esses aí a gente não pode liberar. Que isso. Ok, tudo bem. Como eu vou dizer assim, sem sentimentos ruins com relação a isso, eu entendo. Foi uma escolha da empresa não querer... Eu não entendo. Aquilo. Eu acho assim, o pessoal do SBT comigo foi muito legal, sabe? Eles me cederam as imagens da praça sem custo nenhum. Foram, bacanas pra caramba comigo, assim, de verdade. Eu ainda vou bater lá neles ainda, porque eu quero ver se eu tenho algumas fotos e tal do meu pai, até com o Jô e tudo, se de repente eles me cedem essas imagens. Tem que ter, cara. Porque não faz sentido deixar guardado, cara. É a mesma treta do pessoal da Abril da MTV, que os VJs é louco pra ter o material, eles não liberam. Né? É muito triste caramba, isso. Cara, que loucura. Vai triste... deixar guardado pra quê? É triste pra caramba isso, porque você guarda uma coisa que poderia estar, por exemplo, no YouTube. Abre um canal. A MTV foi um dos melhores momentos da minha vida, cara. Eu queria muito um acervo, um documentário sobre a MTV, cara. Poderia botar esse acervo todo no YouTube, podia estar tudo aí. E todo mundo ia assistir, todo mundo ia gostar, não é isso? Mas ok, né? Quem sou eu, quem somos nós? Empresariados, né? O tal do empresariado, né? Cara, porque fica tudo lá mofando na coisa deles, lá na sala deles. E é o lance da Globo, que eu falo, né? Que me deixa triste pra caramba, porque assim, eu entendo tudo, gente, eu entendo contrato, eu entendo várias coisas, mas assim, eu acho que não é justo, sabe? De uma certa forma. Você entende, mas não aceita, né? Eu entendo, mas não aceito. Porque assim, eu acho que não é justo, de uma certa forma, sabe? É a imagem do meu pai, é a carreira dele, né? Eu gostaria de contar essa história. Eu gostaria de contar essa história de uma forma que não me cobrassem uma grana. Que, assim, é muito caro. Inclusive, não faz sentido porque deixar guardado também não dá dinheiro pra eles. Talvez expondo algo que a emissora que o revelou, de certa forma, também vai prestigiar a emissora. Vai alavancar a emissora. Que era o que eu queria fazer. O Plim Plim vai estar ali do lado. Que olha só, pensa só. Que eu tava olhando até esses dias, sei lá, o programa do meu pai, o TVO Canal Zero, foi o 5º programa de humor da Globo. 5º programa.
de humor da Globo, sabe? Loucura, né, mano? Então, assim, por que não, né? Mas, enfim, eu voltando lá no SBT, e aí meu pai ia entrar no ar com esse programa, e o programa foi cancelado. Aí meu pai se viu no SBT, sem programa, e ficou lá, foi pra praça, ficou um tempo na praça, etc e tal, e meu pai acabou saindo de lá, foi pro Rede OM. Rede OM, pra quem não sabe, muito novinho, foi uma emissora que levou boa parte de várias pessoas, elencos aí, pessoas foram pra lá, até o Galvão Bueno foi. E assim, eles prometendo mundos e fundos, que ia pagar uma grana pro meu pai, não, meu pai trabalhou com ele, sei lá, 3 meses, não recebeu 1 centavo, não viu nada de dinheiro. Cara. E aí depois, meu pai voltou pro SBT, né, que era o que tinha no momento, vamos lá, né, continuar trabalhando, continuou lá no SBT mais um tempo, aí foi pra Globo, ficou mais um tempinho e tal, etc e tal, mas o que eu vou te falar, assim, quando o meu pai teve uma verdadeira coisa assim, o que eu faço agora? Foi no final, assim, quando meu pai tava na Record já, que ele fez a escolinha do Barulho, com uma boneca e tudo, alguém deve lembrar aí. E aí meu pai foi chamado pelo João Kleber pra fazer um programa na Rede TV, que nem tinha estreado ainda. Caramba, o João Kleber é muito lendário, cara. É. A gente acha que ele é muito novo, mas o cara é muito lendário. O João Kleber, meu filho, o João Kleber foi nosso vizinho. Ele foi nosso vizinho onde a gente morava num condomínio, cara. Era nosso vizinho de cima. Mas assim, anos depois disso, o João Kleber ligou pro meu pai e perguntou se meu pai queria ter um programa na Rede TV. E ao mesmo tempo que meu pai tinha se chamado pra Rede TV, ele foi chamado pra Globo, de volta, né, nos anos 2000, em 99, final de 99. O Maurício Sherman, chamou meu pai de volta pra Globo. E meu pai ficou assim, vou pra Rede TV com um programa meu, ou vou pra Globo? Volto pra Globo. E agora? E agora? O que eu faço? Eu acho que mesmo assim eu voltava pra Globo. Ele escolheu a Globo. Ele voltou pra Globo. Mesmo assim. Ele escolheu a Globo e eu assim, na época eu falei, vai pra Rede TV, você quer. Você falou pra Rede TV? É porque na verdade era uma boa proposta. E eu falei, pai, vai pra Rede TV, vai começando agora, vai ser um negócio legal. Meu pai, que já tinha passado por aquela situação da Rede OM, né, que ele foi e não recebeu e ficou lascado. Bode velho já, cobra velho, criada. Ele falou, aí ele escolheu a Globo e assinou com a Globo e voltou pra Globo e foi um tremendo sucesso, né? Estamos aqui contando só a história. Inclusive a Rede TV tem um histórico também de não pagar funcionários, né? Pois é. O pessoal do Pânico saiu na época de lá e foi pra Band por conta disso, pagamento. né? Porque meu pai falou, cara, estabilidade. São 2 coisas que a Globo dava pro meu pai. Estabilidade de salário e vitrine. Né? Claro. Porque meu pai falava, eu fazia sucesso em outros canais e várias pessoas às vezes falavam assim, mas pra você ver, onde é que você tá? Você sumiu. Sim, muito comum. E meu pai continuava, né? Meu pai tava na Record, meu pai tava no SBT, meu pai nunca parou de estar na televisão. Isso não é, mas assim, a vitrine que a Rede Globo promove pra alguém, pelo menos até um pouco tempo atrás, não sei hoje, assim, porque hoje a gente tem várias coisas, né, é muita coisa. Então, assim, até pouco tempo atrás, era realmente uma vitrine fantástica, né? Então, meu pai voltou com sucesso absurdo, que ganhou até prêmio de melhor humorista e etc e tal. Você imagina, o cara com 500 anos de carreira ganhando melhor humorista em 2010, 2011. Não é pra muitos não, cara. Como foi pra ele ver esse reconhecimento tardio dele? Você acha que ele tinha preocupações de deixar coisas inacabadas na carreira dele? Ou ele não se preocupava nisso? Ele só fazia humor e não pensava muito em projetos? Eu acho que ele foi pensando em projeto enquanto rolou, assim. Meu pai foi reconhecido, eu acho que a vida dele toda, né? Se a gente for pensar, o primeiro reconhecimento pesadão que ele teve foi nos anos 70 e... acho que foi 76, ou 76. São tipo 10 anos que ele já tinha de televisão mesmo, mas assim, ele era aquele cara que tava ali, que, né, que tinha um reconhecimento, mas ele teve um sucesso estrondoso quando ele teve um bordão que era o Aguenta. Era a época da repressão, então, época da ditadura militar. Essa coisa que as pessoas acham que não existiu, mas existiu, e existiu muito, e muita gente morreu, né? É bom deixar bem claro. E era uma coisa que chegava ele com um policial, que era o Jô, chegava com
um detento, e aí o meu pai era tipo o carrasco, né? E aí falava, aí o cara ficava assim, não, bota ele de cabeça pra baixo, não sei o quê. Aí o cara falava, né, uma pessoa falava, não, mas isso aí eu não aguento, isso aí eu não aguento. Aí meu pai falava de trás, aguenta, ele aguenta. Então, isso foi uma coisa que várias pessoas começaram a replicar também, né? Cartunistas, como o Zeraldo, como o Jaguar, várias pessoas começaram a replicar isso nos cartoons e foi um boom na época. Eu tava até vendo uma matéria do Globo esses dias sobre isso, né? Esses dias, não. Esses dias de antigamente. Mas é que eu tava, acessei o acervo do Globo pra dar uma olhada nessas coisas, né, nas minhas pesquisas que eu tô fazendo, e realmente foi um tremendo de um sucesso nessa época. Mas o tal do policial Fonseca, né? Era um funcionário da comédia, isso, né? E ele foi fazendo enquanto deu pra fazer, né? É claro, quando as coisas mudaram lá na Globo, pro meu pai foi um baque, né? Foi um baque pesado, assim, porque pra ele, aquilo ali era a vida dele. Então, ele entrou numa depressãozinha, assim, porque... E aí foi logo depois ele descobriu que tava com câncer, então foi tudo meio um atrás do outro, um atropelo atrás do outro, assim. Então foi uma fase meio complicada, né? Ele é parecido com o Golias em questão de ser operário da comédia, né? Ele veio num batidão, sabe? Aquela pessoa que não pensa, ele vai e tem uma outra ideia, tem uma outra coisa, e tem... Meu pai era assim, uma pessoa que, cara, eu nunca vi uma pessoa pra ter tanta ideia, tanta coisa, o tempo todo, tinha uma ideia, tinha um negócio novo, tinha um projeto, qualquer coisa, e tudo, e às vezes um monte de coisa dava errado, mas uma coisa dava certo, entendeu? E ele que botava o personagem, manter a cara a tapa e fazia isso que é maravilhoso. Sim, ele escrevia, né? Ele escrevia as coisas dele já há muitos anos, né? No início ele não escrevia, mas aí depois ele começou a escrever e aí, cara, não parou mais, né? Ele pensava em alguma coisa sobre a evolução do humor, algo, já tinha essas discussões assim, dele enxergar que as coisas estavam diferentes? Então ele já sabia, né? Assim, o que aconteceu foi que muito ficou aquela coisa, humor de bordão, né? E o outro tipo de humor, que é, humor novo, que não é novo, né, gente? É a história do... que eu cito o Chico Anísio, que é a história do tem humor engraçado e humor que não tem graça. Acabou. É isso. Não tem novo, não tem velho, não tem nada disso. Tem humor que é humor de bordão. Que, eu fiquei sabendo que é uma coisa, assim, muito brasileira. É uma coisa nossa, né? Essa coisa de tem uma coisa que toda vez o cara fala pra câmera e fala no quadro e todo mundo ri, tipo, né? E toda vez ele vai falar aquilo. O cara crachá, você vê até hoje. Até hoje, as pessoas usam isso pra tudo. E eu acho muito maluco. Não, foi o que eu falei. O tal do Severino eu falo até hoje, cara. Eu, quando eu trabalhei na Globo, em 2011, eu não falei que eu era filha do meu pai. Nem no meu crachá, por um acaso, tava Isabela Ribeiro, que é o meu nome da minha mãe. Qual foi o motivo de você não falar? Você não queria pressão? Isso, eu quis fazer um pequeno experimento. Entendi. Pequeno experimento. Porque assim, olha só, eu cheguei a trabalhar até com amigos, pessoas conhecidas minhas, conhecidas do meu pai, amigos do meu pai de anos. Teve gente que meio que me distratou. E aí você vai fazendo uma coisa tipo assim, tá bom, quando eu tô do lado do meu pai, todo mundo me trata muito bem. Mas quando eu não tô, alguma coisa pode mudar. Sabe? Então, eu quis meio que, aí falei, não tem um motivo de eu falar isso. Mas foi engraçado, porque uma vez eu tava dentro da van, a gente tava indo gravar fora, aí a menina falou assim, uma menina dos caras da maquiagem, falou assim, eu preciso só ir ali fazer meu cara crachá. Aí eu fiquei rindo por dentro, né, tipo, tá vendo? Como é que são as coisas? É porque é isso, já era uma coisa... Inclusive, meu pai chegou a fazer pra dentro da Globo um comercial institucional da empresa sobre o crachá. E aí tinha coisa do meu pai em vários lugares lá da Globo. Cara, o bordão é uma das coisas mais poderosas que tem, né, cara? O tal do bordão. Não só no humor, na novela também. Novelas da Globo tem bordões, né, cara? É isso. E meu pai fez até pra novelas também, né? Tem uma novela que eles resgataram aí, um pedaço da novela, porque não tem a novela toda, que é a novela Pulo do Gato, que meu pai fez um bordão, que era confere. Que ele falava que aí ninguém sabia quem era o narrador da novela. Descobriram só no último capítulo que era meu pai, o narrador da novela, né? Que as pessoas achavam assim, nossa, essa voz ele fez. Aí tem um amigo que é o Nilson Xavier, que
ele fala de novelas e ele até falou pra mim, seu pai fez essa voz, como é que é isso e tal? Era a voz dele mesmo? Eu falei assim, não, ele criou, essa voz é criada, não é a voz dele. Então ele fez uma voz pra não parecer que era ele. Demorou para as pessoas se darem conta que era ele. Aí no final da novela ele aparece e tal. Tem o último capítulo aí no YouTube, eu acho, esse pedaço dele aparecendo na novela. Cara, incrível. Antes de seguir com os projetos que você tá fazendo sobre ele, como foi acompanhar esses últimos momentos da vida dele, cara? Você teve algumas lições de vida a respeito sobre isso? Foi um momento que vocês já estavam preparados ou foi algo que foi um baque do nada? Como é que foi esse processo todo, cara? Primeiro foi um baque do nada, né? Porque eu não estava preparada para essa notícia. Ele não queria me contar, na verdade. Eu descobri porque eu fui olhar, mexer no e-mail dele. Em casa nunca teve essa coisa de segredos e coisas assim. Então eu fui mexer no e-mail do meu pai porque eu queria ver um filme e tava tendo uma estreia. E às vezes muitos atores são chamados pra estreia. E meu pai às vezes não ia nas estreias e eu às vezes pegava o ingresso e ia. Aí eu dei uma olhada no e-mail dele pra ver se eu conseguia achar se tinha esse ingresso. E eu comecei a ver, e eu vi uma troca de e-mail de 18 e-mails dele com o médico. Achei aquilo estranho. Falei, 18 e-mails? Aí eu violei a coisa toda e entrei, né? E li lá, que era carcinoma. Eu falei, fodeu, é câncer. Aí eu liguei pro meu irmão, falei, vem pra cá, porque já sei que isso aí é uma... Aí pronto, aí a gente meio que deu uma confrontada, né? Ele ficou meio chateado, porque ele não queria contar, porque ele falava que a gente não precisava se preocupar, que ele não queria preocupar ninguém, que ele... Eu falei pra ele, mas não tem como, cara, a gente vai... Não tem como, cara. A gente ele vai achou saber. que... Não vai... Mas isso é meio inconsciente. É involuntário. É o tal do cachorro que ele sabe que tá morrendo, ele vai pra um cantinho da árvore, assim, sabe? É meio que... É uma coisa da natureza. Ele não queria... De todas as naturezas, sabe? Ele falou pra mim, depois ele me mandou uma mensagem tipo, naquela época ele não... É porque assim, meu pai nunca teve celular assim, né? Smartphone. Ele nunca gostou. Até o final ele tinha aquele de flip. Eu comprava pra ele no Mercado Livre, porque ele não tinha. Incrível. Tony Tornado ficava puto da vida. Eu falava, cara, não é possível. Não é possível, Silvio, não compra uma porra de um celular, de smartphone, cara. Aí ele, não gosto desse negócio do dedinho, não. Esse negócio do dedinho eu não consigo. Meu pai tinha uma mãozona grande. Ele falava, eu não consigo, me atrapalha todo, não gosto. Que maravilhoso, cara. Então ele ficava até o final, ele me mandava SMS. A única pessoa que me mandava SMS era meu pai. E aí ele me mandou assim, minha filha, eu não queria... Logo depois eu saí assim, né, porque foi aquela coisa, todo mundo bravo, todo mundo batendo porta e gritaria, e eu falei, tá bom. Aí eu saí, aí ele me mandou, minha filha, eu só não queria te preocupar. Eu achei que eu poderia lidar com isso tranquilo, né? A mulher dele, ele falou, Gisele vai lá comigo, vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Mas aí foi essa situação, né, cara? Porque o final é uma coisa muito complicada, né? Mas foi, ao mesmo tempo que foi complicado, foi bonito também. A gente passou ali 1 ano nessa, eu vendo ele perdendo força, né? Daqui a pouco eu já não conseguia mais andar. As coisas vão piorando com o tempo, até que eu achei que ele tinha melhorado e ele foi internado de novo, né? Isso já bem próximo do fim. E aí a mulher dele falou, vem até aqui porque o médico quer falar com você. E eu falei, já sabia que era uma merda muito grande. Quando cheguei lá, ele me falou que meu pai tinha no máximo 1 mês. Eu falei assim, como 1 mês? Ele tava bem, tava tudo caminhando pra ficar um pouco melhor, né? Ele falou, não, o câncer voltou, não tem jeito, é isso aí. Chegou a extrair o câncer e tudo, Sim, né? conseguiu fazer, ele fez uma cirurgia que ele tirou, né, que era um câncer de estômago. Então ele fez como se fosse uma bariátrica, vamos dizer assim, né? Meu pai já era um cara magro. Nessa época ele já tava bem magro. Aí, cara, é muito complicado pra você fazer a pessoa comer, pra você fazer a pessoa engordar de novo. Aí veio e taca-lhe quimioterapia. Aí meu pai ficando mais e mais magro. É muito sofrido, cara. É muito sofrido, cara. Foi muito difícil. E aí, mas assim, a gente teve muitas boas conversas, sabe? Até que um dia meu pai me pegou e falou assim, se eu for embora, você vai ficar bem?
Aí eu falei, ficar bem? Não tem como ficar bem, né? Ninguém fica bem. Mas eu tenho apoio das pessoas, eu tenho minha mãe, né? Eu tenho amigos, eu tenho meus irmãos, tem um monte de gente aqui por mim. Então, assim, você não precisa ficar preocupada com isso. E ele falou, não, porque eu fico preocupado com você. Eu não fico preocupado com mais ninguém. Eu acho que teus irmãos têm a vida deles e tudo. Você que me preocupa. Já são mais velhos, né? Já... Eu tinha 29 anos nessa época. E eu falei, não, eu vou ficar bem. Ele falou, então aperta minha mão, vamos selar isso, que você vai ficar bem. Ah, incrível. Aí eu apertei a mão dele, deu 2 dias e ele foi embora. Você achou que aquilo foi uma espécie de fechamento? Foi. Mesmo que você não tivesse brigas durante a vida, Não, mas... tivemos brigas complicadas. Ao longo do caminho, todo mundo briga, né? Pai, Perfeito, filha, perfeito. mãe. A gente teve brigas, nossas brigas. E a gente não tava ali, quando meu pai adoeceu, a gente não tava assim num bom momento, vamos dizer assim, né? Divergências de Tivemos ideias. divergências e por questões familiares e questões da vida. Mas ali a gente voltou a se conectar. Teve uma coisa dele me pedir muito perdão pelas coisas que se passaram. Eu falei, cara, não tem mais o que perdoar, já foi, entendeu? Meu pai nunca fez nada de... Oh, meu Deus, de muito grave, não, nada. Mas assim, coisa assim, briguinha, coisa, sabe, assim, que vai afastando. A gente vai se afastando e eu morava com ele. Mas a gente foi se afastando. Porque assim, até os meus 15 anos, eu e meu pai, a gente era carne e unha, a gente andava junto pra tudo quanto é lado. Ia pra cinema, ia pro teatro, não sei onde. Só que as coisas, a vida afastou a gente. E aí ele falou, cara, tipo, me perdoa por ter me afastado, por não ter. Ele entendeu que da parte dele também teve um afastamento. Entendeu. Tal. Interessante. Entendeu. E aí, cara, eu falei, cara, já não tem mais nem o que perdoar, agora já foi. E a gente tá aqui, graças a Deus, junto, nesse final, mas deu tudo certo. E ele perguntava pra mim, pô, o que eu fiz de mal pra acontecer isso comigo? Eu falei assim, cara, o que uma criança faz de mal pra acontecer isso com ela, né? E quantas crianças têm câncer? É triste, mas é isso aí, cara, é a vida. Infelizmente, todo mundo tá suscetível a ter. Então aconteceu com você, mas poderia ter acontecido com outra pessoa, e é isso aí, tu não fez nada de ruim. E eu falei pra ele, cara, pensa na vida foda que você teve. Porra, incrível. Sabe? Pensa nas coisas maravilhosas que você concretizou na tua vida. Porra, que vida boa que tu teve, não teve nenhum problema de saúde grave até agora. Com 77 anos, 76 anos, tu teve esse problema. E aí? Poderia ter tido isso muito antes, poderia ter tido um problema antes, mas graças a Deus você fez tudo isso e você tá aqui, tá ótimo. Vamos pensar nessa parte. E aí eu saí, ele tinha ficado um pouco enjoado, eu fui comprar um remédio na farmácia, eu voltei. Aí quando eu voltei, eu dei o remédio a ele. Ele falou, é verdade, minha filha, o que você disse. Eu falei, tá vendo? E aí ele falou, é verdade, minha vida foi muito boa. Não tenho que reclamar da minha vida. Eu fiz o que eu quis, tive uma vida de sucesso, tá tudo bem. Né? Porque é difícil mesmo, porque pra cabeça da pessoa se aceitar isso é complicado. Ela se questiona muito, ela fala coisas até sem sentido, ela começa, o que eu fiz pra merecer? Aí pede desculpa por algo que ela não tem culpa. Pô, é um câncer, cara. Exato. A gente começa a ter vários devaneios, várias coisas que acontecem nesse processo. É um processo difícil, porque ele pesa pra todo mundo, entendeu? Pesa na gente, pesa na família, pesa na pessoa. Então, assim, foi difícil, mas estamos vivos. Com certeza, tem que continuar a vida, ele queria. É o que eu sempre falo, cara. Eu vejo muita gente aí, não culpando totalmente, né, as pessoas, eu vejo muita gente, até parentes aí, que, sei lá, perde a mãe e 15 anos não superou ainda. Chora todo dia. Eu entendo o seu amor pela sua mãe, mas ela não queria que você tivesse sofrendo tanto tempo. Ela não queria. Exato. E eu falo até pras pessoas próximas, se eu morrer, eu não quero que vocês sofram 10 anos, cara. Eu quero que vocês festejam o momento que teve comigo, cara. Porque você tá desperdiçando a sua vida em tristeza, cara. Exato. Pra mim, pra superar, olha, eu acho que até hoje me afeta um pouco, óbvio. Mas assim, não é uma coisa que eu penso sempre, que eu penso todo dia. Mas assim, é porque o mais difícil desse processo é sempre você ver a pessoa indo embora e você não poder fazer nada, sabe? Eu acho que isso é a pior coisa, você se sentir impotente diante da doença.
é uma coisa, assim, terrível. Você questiona por que ainda não tem cura ainda, por que não resolveram isso ainda, O sabe? problema é que o câncer, cada coisa é uma coisa, cada câncer coisa é é uma um coisa. câncer, sabe? Tudo, até o mesmo câncer, dá de uma forma diferente em mim, que dá diferente em você, que dá diferente E no volta, cachorro. e cura, e pode voltar, e... Ai, E cara, às vezes é a pessoa loucura. consegue se curar, né? E às vezes volta 30 vezes, a pessoa se cura 30 vezes. O caso da Preta Gil, infelizmente, Pois é, né, mas cara? por exemplo, Preta Gil, infelizmente a Preta aconteceu isso com ela, dessa forma. Mas você vê a Ana Maria Braga, cara, teve várias voltou umas vezes. 3 vezes já, E ela, e tá aí, teve remissão, porra, completa. Eu lembro quando eu era criança lá, andando ajoelhada, agradecendo. Acho que ela foi pra Aparecida do Norte lá. Eu era criança, cara. Pra você ver como é, né? Porque assim, cada pessoa vai reagir de uma forma, o corpo vai reagir de uma forma. A gente não tem muita explicação exatamente pro que acontece. Mas assim, esse é o problema do câncer, né? Pra você conseguir uma cura completa. Então eles estão nessa batalha aí, entendeu? Bom, teve esse encerramento de ciclo que, querendo ou não, todo mundo vai ter isso de N formas. Acabou fisicamente. Sim. E a partir de que momento, ou também foi um pouco disso, ou antes você já pensava, quando que você realmente decidiu, juntando tudo, a preservar a memória do seu pai culturalmente, pro carinho do público ou familiar? Qual foi o momento que você decidiu preservar, fazer parte da missão de vida mesmo, assim, preservar a memória dele? Olha, como meu pai já era um cara que preservava não só a cultura, assim, as coisas dele, mas também do meu avô, da minha avó. Então, eu achei muito importante. Assim, quando ele morreu, eu comecei a mexer em todas as coisas dele, né? Pra guardar, pra ver, isso aqui vou jogar fora, isso aqui vai ficar, isso aqui, o que eu faço? Tudo isso, porque às vezes tem uma coisa assim, é muita coisa, e às vezes tem coisas que já não tinha mais serventia de fato. Então eu fui vendo que, isso aqui tem serventia, isso aqui não serve mais. Então fui vendo as coisas assim, pensando que eu sempre achei muito importante a gente preservar a memória, porque assim, a memória do meu pai não é só a memória do meu pai. A gente tem toda uma galera que trabalhou com o meu pai, toda uma gama de coisas que foram feitas junto com o meu pai, que são memórias da cultura brasileira. Então, se a gente deixar isso morrer, a gente fica sem registro pra história, né? Não é só sobre ele, né? Não é só sobre o meu pai. É sobre a cultura brasileira, né? Que ele fez parte. Então, assim, eu achei muito importante, eu acho muito importante o que eu tô fazendo. Não é só por mim. É uma coisa de preciosismo que, do meu pai. Isso é meu pai, gente. É um monte de coisa que ele fez, que muitas pessoas fizeram parte, que ele estava o início da carreira do Eumir Deodato foi com o meu pai, sabe? Meu pai deu a primeira oportunidade pro Eumir Deodato fazer um arranjo quando o Eumir tinha 17 anos, né? Pra quem não conhece o Eumir Deodato, por favor, Google, e aí você vai lá e você vai descobrir quem é. É um cara que é um arranjador pica das galáxias, hoje mais conhecido como o avô da Hailey Bieber. Pois é. Olha aí. Coisas da vida moderna, né? Que eu descobri isso outro dia, que eu tomei um susto. Eu falei, Caramba, gente, tá. Não sabia, não. Ela é neta do Eumir, tá. Mas, na verdade, são essas coisas, assim, que eu acho importante. Meu pai foi um dos primeiros a cantar rock no Brasil. Meu pai foi, o 5º programa de humor da Globo. Então, assim, passou por praticamente todas as emissoras que tem na televisão e que morreram, foram extintas. Então eu acho importante contar essa história de uma certa forma para as pessoas entenderem que, né, que existe uma memória nesse país. Essa é a minha... Que tem pessoas que lembram. Apesar de você não ter seguido a parte jornalística, isso te ajudou de alguma forma? Com certeza. Cavocar tudo isso? Com certeza ajuda muito, né? Porque a gente vai onde são as fontes, as coisas que eu aprendi na minha faculdade de jornalismo, né? Eu falo que, assim, a faculdade de jornalismo não é uma coisa assim, peguei e joguei fora. Não.
serve pra um monte de coisa, porque é uma faculdade de comunicação social, então você tá se comunicando todo o tempo. Então, pra mim, foi muito importante pra me abrir muito a cabeça de muita coisa. E pra essa coisa da pesquisa também, né? Eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de descobrir as coisas, de olhar as coisas. Por isso que eu falo, cara, meu sonho era conseguir a chave do CEDOC da Globo pra conseguir olhar as coisas que tem lá sobre meu pai. Que, assim, deve ter muita coisa que eu nunca vi. Nossa. Sabe? Muito. É muita coisa que eu nunca vi. E é o que eu queria ver, né? É esse tipo de coisa, assim, que a gente fica, ai, eu queria tanto, sabe? Olhar. Mas até pra olhar custa. Você é uma pessoa que deu pra reparar muito bem, obviamente que é muito sensível. Sou. Você é muito sensível, você tem a cabeça muito aberta, isso é muito bom, essa sensibilidade, cara. Eu gravei um tempo atrás com um ator também, que é a mesma vibe, cara. Ele falava sobre carreira, sobre amigos e ele se emocionava também, é muito bom. Uhum. Conversar com pessoas assim que dá pra ver que é muita verdade no que tá falando. Quais foram esses desafios emocionais ao escrever sobre ele, ao estar escrevendo sobre ele? Foi um processo bonito, um processo difícil? Porque a gente se emociona, Vamos né? lá, eu ainda não terminei, né? Ainda tô escrevendo, tô no endo. Mas tem algumas partes que eu já sei que vai ser barra pesada, né? Que é o acidente do Flávio, que é o final do que eu te contei agora, que eu já chorei contando, eu já sei que escrevendo também vai ser complicado. Então, assim, são coisas que, obviamente, né, ao longo... Até essa coisa que eu te contei, esse vai e volta de emprego que ele teve nos anos 90, passamos por umas situações, assim, ruins de grana, sabe? Nessa época foi barra pesada, sabe? Porque, assim, as pessoas acham, nossa, mas aí seu pai... cara, mas gostava muito de tostar dinheiro também. Ganhou muito dinheiro, tostou muito dinheiro também, né? É tipo o Chico Anísio da vida. Sim. Gastou muita grana. Então, assim, era complicado, porque vivia nessa coisa do, dependo de ter o trabalho, ter o meu ganha-pão pra eu conseguir, né, resolver a vida, pra pagar as contas do mês, pra poder... Tudo isso. Então, eu, na minha infância, vivi uma montanha-russa muito maluca, sabe? Foi isso o que eu falo, essa daí foi a minha infância, anos 90. Foi só montanha-russa. Quando eu tinha aí 5 anos, foi quando o Flávio se acidentou, já virou uma outra coisa. A nossa casa virou um hospital. Então, é uma série de coisas que são complicadas da gente, às vezes, falar e tocar nesse assunto, né? São coisas difíceis que se passaram, mas assim, eu tô indo uma coisa de cada vez. Eu tô indo primeiro pelo lado, tô começando lá de trás, pelas coisas que eu não vivi, que eu não estava aqui, não existia. Até chegar nessas partes que eu já existo no contexto, pra eu poder, né, que eu acho que vai ser mais emotivo essa parte, quando eu chegar, quando eu já estava inserida no contexto, vamos dizer assim. Você acha que vai demorar muito pra terminar? Como é que tá sendo esse processo diário? Eu tô precisando ter um pouco mais de foco também. Tô sendo cobrada pela minha mãe aqui. Que eu tenho que ter um pouco mais de foco mesmo. Assim, ter mais... sabe, assiduidade mesmo, de escrever mais, com mais frequência. Às vezes eu fico assim, tipo, aí mato, sei lá, um capítulo num dia, porque, agora vai. Aí, de repente, fico uns dias sem escrever. Aí eu depois volto, retorno. Então, assim, eu preciso ter um pouco mais pra eu poder, porque, assim, minha coisa é terminar até dezembro. Então, eu tô pensando até se eu conseguir terminar antes. Então, mas pra eu terminar antes, eu tenho que escrever, tipo, todo dia, se possível, pra poder resolver isso. E isso, infelizmente ou felizmente, o chat GPT não ajuda. Não. São memórias que estão dentro da nossa massa cinzenta. Não, galera, cara. só ajuda, assim, tem umas coisas assim que me ajuda, eu peço pra ele revisar, pra ele me ajudar em algumas coisas assim, tipo fatos que, pega esse texto aqui, me ajuda, fatos históricos que, mas aí eu também preciso revisar, né, também não acredite em tudo que ele te conta, porque ele também inventa coisas, viu, gente? Os seus irmãos ajudam nisso? Sua mãe ajuda em algumas coisas? Eu tô fazendo tudo sozinha, né? É uma ideia minha e eu tô fazendo meio da minha cabeça. Eles apoiam ou eles não se metem em momento nenhum? Não se metem, assim, porque na verdade o que acontece é... Meu pai, como era uma figura pública, tem a coisa assim, eu poderia nem ser filha dele e querer escrever uma biografia sobre a vida dele, né? Isso é normal, isso aí cada um sabe do seu. Se você quiser amanhã escrever uma biografia sobre meu pai, você também pode, é só... Por falar nisso, tem alguém que chegou a ter essa ideia? Você ficou sabendo de alguma coisa? Não. O que existia era um projeto de documentário antes, quando meu pai ainda era vivo. Existia esse projeto, meu pai tinha até assinado e tal pra fazer, mas acabou não acontecendo,
Não sei se não conseguiram captar, não sei como é que ficou isso. E acabou que não aconteceu. Aí como ele já morreu, então o contrato já não vale mais, né? A gente estava conversando alguns minutos atrás esse lance das emissoras não querer esse projeto por agora. Sim. E bater na porta e achar que não tá no portfólio agora, porque, sei lá, a presidência é outra, eles estão focando, sei lá, programas da Globo de humor de auditório em teatro, enfim. Sim. Eles não querem gastar dinheiro com isso. Por que hoje em dia, na sua opinião, é tão difícil conseguir aprovação e interesse das editoras? Porque é algo que a gente vai falar no final sobre a sua vaquinha. Certo. Você tá fazendo isso com apoio da galera. Sim. Nenhuma editora abraçou, você tentou. Não que Tentei. você já está fazendo logo de vaquinha de primeira. Não. Você bateu na porta das editoras. Bati. E você acha que tá tão difícil hoje em dia? Acha que os nossos grandes artistas, de certa forma, estão sendo esquecidos? O Brasil, ele não tem memória. E as pessoas chegam pra mim e falam: mas seu pai é uma coisa meio nichada, né? Eu falo: nichada? Que isso, aí é loucura. Nichada é esquisito, né? Porque meu pai era tão abrangente, ele pegava do jovenzinho até o pessoa mais velha, né, pelo tamanho da carreira que ele tinha. Todos os estados do Brasil, meu pai já fez show, no Nordeste a gente não podia andar na rua. Não consigo entender o que é essa coisa do nichado. Mas quem sou eu, cara? Né, eu não tô na cabeça dessa galera, não sei o que passa. Se eles acham que, não vou dar oportunidade, que não vai vender nada. Então tá. Talvez seja isso, né? Mas eu não consigo entender também, porque não tem muito... Pensa só, não tem muito... O que de fato eles teriam a perder com isso, assim? Pensando. Vamos pensar aí. Sei lá, não conseguisse pagar o projeto, talvez. Mas quanta coisa que dá errado na televisão. Eu consigo citar 3 de humor da Globo que caíram na primeira temporada. Não se pagou, provavelmente. Pois é, mas assim, numa editora de livro, não é uma coisa que, cara, tu não precisa imprimir trocentos livros, certo? Você pode começar ali, testar as águas primeiro pra ver como é que vai ser. Beleza, foi super bem eu faço uma coisa de autógrafo, né, depois de algumas coisas de assessoria de imprensa aí na imprensa da vida, e vai super bem. E aí? E se paga? E aí? Eu acho até interessante porque não é sobre ele, né? É sobre pessoas que trabalharam com ele. Essas pessoas vão comprar, vão querer saber sobre elas com ele. Então tudo é uma coisa isso que se retroalimenta, né? Então são várias coisas ali no meio da situação, né? Tem muita gente que é interessada em saber, não só... é que eu não tô contando a história só dele, eu tô contando a história disso tudo, dessa televisão que já não existe mais. Então, acho que tem muita gente interessada nisso. Tem muita gente afim de saber. É aquilo que eu falo, meu alcance não é tão grande, né? Se eu tivesse um alcance maior, vamos dizer assim, né? Porque eu não sou uma pessoa super, mega, ultra seguida nas redes, mas assim, já consegui bastante gente a fim de embarcar no projeto, entende? Assim, espero que mais pessoas embarquem. Eu vou até, esses dias, vou ver se eu gravo amanhã, não sei, ou hoje ainda, um vídeo que eu vou postar até numa rede que eu tenho, que é no YouTube que eu tenho com coisas do meu pai mesmo, da família e tal. Coisas que estão nessas fitas aqui, que nunca vão ver a luz do dia se não for através do YouTube. Vão continuar aqui, porque se não tiver documentário, elas vão continuar guardadas. Então, de vez em quando eu coloco alguma coisa lá, e tem muita gente que assiste, gosta. Quem sabe mais pessoas venham pra me ajudar a tirar esse projeto do papel, assim. Vamos falar um pouco da vaquinha, Isabela? Vamos. O lance de fazer a vaquinha, que eu também vou deixar o link na descrição pra galera apoiar, foi... o último momento de fazer sobre a obra dele, você realmente desistiu das editoras? Como é que tá esse processo? Você ainda procura e faz a vaquinha em conchavo? Então, eu meio que desisti mesmo. Porque eu cheguei a mandar algumas coisas pra muitas editoras. E assim, eu tive 3 respostas, de fato. Um rapaz até se interessou muito, chegou a me mandar o contrato e tudo. Eu falei, que legal, né? Já de cara já me mandou até o contrato. Pra eu receber um e-mail depois, que ele me dizia assim, mas aí eu acho que... Ele falou assim, primeiro ele falou pra mim que não ia me cobrar nada, não, que esse negócio de cobrar não existe. Ixi. Aí eu falei,
É, né? Bordões que seu pai falaria, sei não, hein? Sei não, né? Estranho, né? Não, e uma editora, nem vou falar editora, mas uma editora grande. E eu pensando assim, pô, né? Nem tava esperando isso, que ele falasse alguma coisa de cobrar e nada. Ele falou assim, não, porque não existe essa coisa de cobrar e tal. Ele falou, tem umas editoras aí que fazem isso, que não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei assim, Todas, no caso, né? Aí eu, é mesmo? Nossa, que loucura. Aí ele me mandou um e-mail depois, assim, de um tempo. Ah, poxa, adoramos o seu livro, muito maravilhoso. Tudo que você escreveu até agora tá muito bom. Mas, esse aí que falou, a gente acha que é muito nichado. Então, a gente gostaria, pra gente firmar uma parceria, que você comprasse 200 livros primeiro. Silêncio eloquente. Meu querido. Aí eu falei pra eles, Qual galera, o sentido então... disso? Eu falei pra eles, aí eu respondi isso que eu falei pra você, o negócio do nichado. Eu falei, eu não acho que meu pai seja uma pessoa nichada, eu não acho que seja uma coisa, eu acho que vocês estão viajando. E é isso. O que eu vou fazer é que eu não quero, sabe? Se for pra pagar eles, aí eu, né, vou fazer outra coisa, vou eu mesma imprimir livro pra vender, gente. Porque não é possível, não vou ficar pagando a editora que tá, que é editora enorme pra vender meu livro. Ah, qual é? Ainda vai ficar ganhando uma miséria, que a verdade é essa. Apesar de, assim, outros países, por exemplo, Estados Unidos, se você escreve um livro e dá certo, você não precisa trabalhar nunca mais na sua vida. Uhum. Aqui você fica, sei lá, 6 meses sem trabalhar. Não é pelo dinheiro, mas também é pelo dinheiro. Porque Pois você tá dedicando o seu tempo sobre algo muito importante, então também não é assim. Mas aí, o que eles falam? Eles não te dão mais adiantamento no Brasil. Não, nada disso. Você que se dane pra lá, entendeu? Você que faça o seu livro aí, se dane, tchau e benção. Aí a segunda editora, teve uma outra editora que o rapaz me disse que ele queria o livro inteiro, completo, pra poder me dar um sim ou um não. Falei, bem, isso aí também não me interessa no momento, né? Porque eu não tenho o livro todo agora. Mas, sei lá, quem sabe. Mas não sei também. Porque fica aquela coisa, depende do que vai me oferecer, se Claro. vai me oferecer uma coisa legal. Se não me oferecer, também não quero. E também teve uma outra que viu e falou, então, acho que seu pai é um cara uma personalidade muito famosa e que com certeza vai ter outra editora que vai ficar afim, mas a gente agora no momento não quer, e é isso aí. E as outras não me responderam, né? As outras que eu tentei entrar em contato, não consegui contato. Então eu pensei assim, cara, vou ficar aqui esperando o quê? Também tem aquela coisa, aí eu escrevo tudo e aí faço o quê com isso? Então achei interessante, porque assim, de uma certa forma, o que eu tô fazendo não é só, olha galera, me ajuda aí, tchau. Mas assim, é uma coisa meio de uma pré-venda, mas que você tá me ajudando também, né? Participar do projeto ali e tal, né? Que tá um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, do que seria um livro comum, né? Então a pessoa, se ela quiser, ela vai ter esse livro que eu prometo a ela, e ela vai ter o livro e, ao mesmo tempo, vai me ajudar. É isso. E eu já aviso, assim, quem for me ajudar, que estiver ouvindo, que estiver afim de participar, não esqueça, por favor, de me mandar um e-mail, o seu e-mail. Lá nas mensagens, lá dentro da vaquinha mesmo tem uma coisa de mensagem, se você puder me mandar uma mensagem falando, mas geralmente quando a pessoa fala, quando ela já contribui e tal, eu já pego e já mando pra pessoa uma mensagem, ela me responde com o e-mail dela, eu anoto aqui que eu já tenho uma planilha toda bonitinha, organizada, pra quando sair eu já vou mandar tudo pedindo o endereço de todo mundo, tudo isso. Quem for do impresso, né, e quem for do digital, já peço pra poder mandar o livro, o e-book. Nesse processo todo de escrita e revivendo as memórias dele, procurando coisas que até talvez você não sabia, né? Uhum. E com esse desânimo das editoras não querer esse grande projeto, teve algum momento que você desistiu de escrever? Teve um momento que eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum, né? Tô fazendo isso aqui à toa. Mas aí me veio a coisa, eu falei assim, não tô fazendo isso à toa. Poxa, se tem gente que tá afim já me pediram isso várias vezes, por que não faz a biografia? Por que você não escreve? Por que não sei o quê? E eu ficava sempre, mas eu quero fazer primeiro o documentário, não sei se eu quero fazer a biografia. Daí eu falei, quer saber? Não, eu vou continuar, vou escrever, vou terminar de escrever. Mas e aí, como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir lançar isso? Como é que, sabe? Como é que eu vou pra frente com esse projeto se não tem ninguém
ninguém interessado. Aí Sim. veio a ideia, né? Falei, vou tentar, por que não? A parada do documentário, como é que tá esse lance na sua cabeça? Você tá procurando pessoas ou você tá deixando adormecido por enquanto? Eu deixei de lado por enquanto, porque eu não tenho como bancar. Eu teria que entrar num edital, né? Pra eu conseguir fazer isso acontecer, eu teria que ser um edital bom. E aí eu preciso de uma produtora no Rio de Janeiro que esteja a fim de fazer. Já procurei pessoas e é sempre uma coisa meio complicada, porque, não, que eu tenho um outro pra entrar no edital agora, e aí eu não vai ter como fazer o seu. Uma série de coisas. E aí sabe aquela coisa que te dá um desânimo? Que você fala com uma pessoa e não é. Aí fala com outra pessoa e não rola. Tipo, até o Rodrigo mesmo, o Jacaré Banguela, teve uma época que a gente tava nessa, mesmo tentando. Eu lembro que ele comentou em algum lugar sobre isso. E só que a produtora do Rodrigo não é do Rio. Então, complica, entendeu? Porque se a gente for fazer qualquer coisa assim, por exemplo, a gente tem que ser no edital, o edital a gente tem que entrar onde a produtora fica. Não pode entrar no edital, tipo, eu não posso entrar com uma produtora do Rio no edital de São Paulo. Então, é muito, sabe, se eu for fazer, for fazer por São Paulo, aí tem que ser uma editora de São Paulo. Uma produtora, eu tô com a editora na cabeça. Com a produtora de São Paulo. Então, é muito complexo esse lance do cinema, do audiovisual, é complexo. Quando a gente não tem a Globo com a gente, fica mais complexo ainda, né? É 1 minuto de imagem muito caro, não é barato. São números altos para 1 minuto de imagem. Tanto é que se você, por exemplo, olhar o documentário da Daniela Pérez, e você vai reparar que repete sempre as mesmas imagens da novela, sempre as mesmas imagens de tudo, da novela da Globo. Da cena do Matagal lá, chega até a ser explícito. Não, mas essas coisas aí, isso aí foi tudo, é explícito porque isso aí teve na época. Perfeito. Foi uma coisa assim, que eu entendi o que foi mostrado, porque foi exposto aquilo daquele jeito naquela época. Então esse foi o problema também da época, né? Sim. Foi muita exposição ali, sem pudor nenhum, né? Não, mas o que eu tô falando são das cenas da novela da Globo que ela fazia. A última cena que ela gravou com o cara, só passa aquela cena, só, tipo, tem 2 ou 3 cenas só da novela, porque custa muito caro, entendeu? Custa muito caro pra produção pegar. E aí quando você vê, tem, tipo, reportagem do Aqui Agora, do SBT, entendeu? Porque o SBT já é mais de boa, já a gente consegue de uma forma melhor, assim, o arquivo do SBT. E você tem material dele guardado com você, no seu HD, alguma coisa assim? Tenho. Ok. Tenho tudo aqui. Porque na minha cabeça eu achei que você ainda tinha que pegar coisas nas televisões pra poder fazer um documentário. O que acontece? Se eu quiser fazer um documentário, né, com as coisas que eu tenho aqui, eu poderia fazer. Só que assim, eu não posso fazer, né? Porque as imagens não me pertencem. O difícil é esse, né? Porque como não me pertence, eu não posso vender isso, entende? Seria ideal se os donos das imagens que fizessem esse documentário. É isso. Não, mas não assim, entra na minha eles cabeça, não precisam cara. fazer nada. Você tá entendendo que eles não precisam fazer nada? Só autorizar. Eu não tô pedindo a eles pra fazer nada. Eu não peço pra fazer. Eu tô pedindo assim, vamos fazer uma parceria, vocês me cedem as imagens e eu faço isso aqui. E aí eu vou botar lá, olha, vocês participam, mas vocês nem precisam me dar nada. Uhum. Só me poupa esse gasto. Se me poupasse esse gasto, já era uma maravilha. Porque assim, o gasto maior é com isso. Não é com entrevista com as pessoas e nada disso. Custa dinheiro também, obviamente, você fazer um documentário pra você levar uma equipe pra gravar com alguém, etc, mas só que é muito menos, né? A imagem é que custa caro. E essas imagens são as mais caras. As outras a gente ainda consegue dar um jeito, bancar e resolver. Só que essas são as imagens principais, são 40 anos de imagem, não tenho como falar, e aí ele passou por essa televisão aí, galera. E é isso aí. Se for pra fazer, tem que fazer bem feito, né, cara? Toma uma imagem só aqui, ó, dessa televisão aí, ó, que Toma foi o que deu pra foto. pagar, galera. Até a foto é cara, filho. Eu fui perguntar quanto é a foto, falei, que isso, filho? Então, de certa forma, o livro é mais viável, né? E pro livro eu também vou precisar botar foto, né? Mas aí eu já tô pensando, onde é que busca essa outra foto dessa pessoa, como é que eu faço pra pagar menos, pra dar um jeito, entendeu? Que é muita grana. Caramba, até pra você que é uma pessoa que tem contatos, tem influência, não é fácil, cara. Isso... Não, é. Assim, eu te convidei pra gravar, porque eu lembro que o Jacaré Banguela já falou de você em algum podcast. Eu lembro que até o documentário ia ter um bordão dele. Ele falava, ai, como é grande. Ele tava pensando em colocar esse bordão como nome do documentário pra representar ele sendo grande.
E o bordão dele, Ai Como é Ai Como Era Grande. Grande, na verdade, o livro, eu acredito que vai ser Ai Como Era Grande, a vida de Paulo Silvino, entendeu? Então, é alguma coisa assim, eu não tô lembrando perfeitamente, mas eu Ai lembro Como Era que Grande mesmo, o nome do eu documentário. eu estava fazendo uma caminhada na rua e eu estava ouvindo o Jacaré Banguela, que eu gosto muito dele. Você é fã do Rodrigo? Eu gosto muito, cara, eu gosto muito. Ele é muito inteligente, Ele é faz ótimo. as coisas, ele arrisca. Um beijo, amigo. De certa forma, eu me inspiro nele em algumas coisas assim, cara. E então ele tava falando sobre isso. E isso faz muito tempo que ele falou. Faz bastante tempo. A gente tava ali foi durante a pandemia. Eu, antes da pandemia, antes não, assim, no início, assim, eu tava já tinha um outro projeto com outra pessoa, do mesmo, que era com o Cacofonias, o Vinícius. E a gente tava nesse projeto, o Vinícius tava até na Globo ainda, nessa época. Fazia o programa. Ele tava até na Globo ainda, e a gente tava, mas a coisa já não tava muito legal. E aí a gente tava nessa onda de tentar alguma coisa, mas só que também não rolou. Então, aí o que eu falo, né? Tomei 3 não, porque ainda tentei com o Rodrigo, a gente tentou ainda a Globo Filmes, não rolou também. Aí, cara, eu tava... Alguns dias atrás dessa gravação, eu tava navegando no Twitter. Olha que loucura, eu ainda entro lá. Porque, felizmente, a minha bolha é muito boa lá, cara. Nada... E pra pesquisa ele é maravilhoso. O Twitter pra pesquisa eu já é incrível. Muito mais no Twitter. Eu era uma Twitter maníaca. Só que hoje... Desde que o Twitter tinha... Aquela época que o Alexandre de Moraes tirou ele do ar um tempo... Eu mudei pro Blue Sky e eu fiquei lá. Sim, eu tenho lá também. Então eu volto pro Twitter muito nesses momentos, assim, de pegar algumas coisas e né, falar com pessoas e resolver coisas, né, chamar pessoas para projetos e coisas assim. Mas é engraçado, até no Blue Sky eu tive muito mais retweet e curtida do que no Twitter, porque eu também tô usando muito mais o Blue Sky, então acho que o algoritmo me favoreceu nesse lance. Eu vi você postando, Isabela Silvino, aí você postou coisa do teu pai sobre a vaquinha, eu falei, aí me deu aquele insight, eu lembrei do Rodrigo falando de você, caramba, a Isabela ainda tá nisso. Mas é outro momento. Sim. Já não é mais aquele momento, já é outro momento já. E na hora, independente dos momentos, mas na hora eu lembrei do que ele falou, e na hora, na minha cabeça, como um cara que gosta de entrevistar a vida das pessoas, já me veio na cabeça um papo com você e eu já sabia que ia ser incrível. Porque é muita história. E, aliás, tinha muito mais histórias pra contar, cara. Isso aqui com foi certeza. A unha da história aquela dele. coisa. Também não vou contar tudo, vou guardar algumas coisas pro livro. Tem coisas Foi um papo pra falar sobre esse projeto que você tá fazendo, falar um pouquinho sobre sua vida com ele, o que ele representou na sua vida, né, cara? Pra você, nas perguntas finais aqui, o que significa pra você manter essa memória dele? Manter a memória do artista que foi o seu pai pras pessoas? O que significa isso pra você? Eu acho tão importante, assim, não deixar a memória do meu pai morrer. Assim como, sabe, eu vi a memória um pouco do meu avô morrer. E eu tenho até um projeto, assim, pessoal, de quem sabe mais pra frente, também contar a história do meu avô, porque eu acho que é muito importante. E não é uma coisa assim, meu pai com certeza, cara, vai vender, né? Meu avô, já nem tanto, porque eu sei que é uma coisa que... É um cara que a maioria das pessoas que eram fãs, etc e tal, já faleceram. Ou, né... já estão bem senhores, bem idosos. Então já é outro tipo de coisa. Mas eu acho importante, é um documento, gente, é um documento. Você ter um documento, né, que você conte a história dessas pessoas, que esteja lá, sabe? Meu avô foi um dos primeiros imitadores de vozes do rádio brasileiro, né? As pessoas têm que saber disso, que, sei lá, que meu avô imitava a voz de Getúlio Vargas e uma vez meu avô começou a fazer um discurso no rádio e todas as pessoas achavam que era Getúlio que estava falando no rádio. Meu Deus, cara. E aí, no final, meu avô começou a falar um monte de bobagem e as pessoas entenderam que não era Getúlio. Cara, incrível. Que era ele. Entendeu? Era muito assim, né? E ele era muito amigo do Getúlio e tudo isso. Meu avô foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro, falando que ele vote em mim porque eu quero me arrumar. Ele falou... cara. Vote em mim porque eu quero me arrumar, me dá entendeu? Por favor, gente.
Não dá, cara. Não dá. Que família rica. É muito... São várias coisas, assim, que eu acho importante demais a gente manter a história da nossa família, né? E quando a pessoa foi uma pessoa pública, eu acho importante a gente manter, tipo, ter um documento pra você falar, olha, essa pessoa aqui existiu na história, né, do humor brasileiro. Ela teve lá. E, assim, meu pai, eu não quero que ele seja esquecido na história, sabe? Eu não quero que essa história esteja na mão só de uma emissora ou de outra emissora. Eu acho importante devolver essa história pro povo. Para as pessoas que amaram meu pai, que se divertiram com ele, que, sabe, que viram as coisas que até de ruim que aconteceram, que às vezes não sabem bastidores das coisas que aconteceram, então, que acompanharam a carreira dele, né? Que torceram, que ficaram felizes quando voltou pra Globo, que deu tudo certo, que, né? Tudo isso eu acho muito importante contar essa história. Isabela, como o tempo, apesar de não ter sido tanto tempo, mas como o tempo mudou pra você em relação da saudade? Tô muito melhor, muito mais calma com relação a isso, assim. Porque, mas assim, obviamente a saudade a gente sente, né? Às vezes vejo alguma coisa assim e falo, nossa, eu ia adorar isso. Sei lá, quando vieram as primeiras imagens daquele robozinho que foi pra lá, mostrou um monte de foto linda do céu, Teve, como é que é o nome do robô, gente? Já até esqueci o nome do robozinho. Que pegaram várias fotos do universo, assim. Meu pai era fascinado por esse assunto. E eu fiquei, assim, encantada com as fotos. Eu até botei, numa época, era até o wallpaper aqui do meu computador. Porque ele amava esse assunto e ele ia amar. Assim, ele entrava no site da NASA quase todo dia pra olhar foto do espaço, das coisas, assim. Inclusive, tem uma história que eu vou contar no livro, que é a história que ele foi abduzido. Ok, ele tá rindo. Incrível, cara. Incrível. Ele conta que foi abduzido em 1969. Maravilhoso. Se E foi. Isso é real, pra mim foi. Acabou. ou não, só Deus sabe e ele. Mas eu tenho que contar essa história, porque essa história é muito maluca. Pra mim foi, e já tá, isso aí. Tá escrita essa história aí. Só que eu tô... É isso, assim. Então... Ai, meu Deus, onde que eu estava? Você tá bem melhor hoje em dia em relação com a saudade. Isso, com certeza. Com certeza. E ele me ajudou muito. Até eu falo dessa conexão porque é muito maluco, assim. Mas, assim, eu tive sonhos com meu pai. Ele me falou coisas no sonho de, tipo, tô bem, tá tudo bem, sabe? Lembro a última vez, assim, que eu vi poucas... É engraçado, eu vou contar rapidamente aqui. Mas eu tive um sonho que, depois que o Jô morreu, o Jô faleceu e, assim, um tempo depois eu sonhei com meu pai me mostrando, ele e o Jô falando assim, vem cá que eu preciso te mostrar uma coisa. E aí ele me mostrava ele e o Jô na televisão. Eu falava, você lembra que eu tinha um sonho da gente voltar a trabalhar junto? Nossa, pois é. Nossa, velho. Cara, eu fiquei muito assim, caramba, será que eles estão juntos, sabe? Eu fiquei, será? Incrível. Assim, aquela coisa, né? A gente não sabe o que tem pra depois. Eu acredito que exista. Até porque a gente tinha um combinado. Eu falei pra ele, quando você for, você volta pra me avisar se tem alguma coisa lá do outro lado. Ele, tá bom. Coisa que a gente sempre quer saber, né, cara? A humanidade quer saber. E foi muito louco, porque assim, no dia que meu pai morreu, eu tenho certeza que foi ele. Porque eu tava dormindo, meu quarto lá era todo fechado, ar-condicionado e tal. Bateu um vento que me acordou, cara. Eu juro pra você. Eu acordei, Caramba. tipo, uma meia hora antes da mulher do meu pai bater na minha porta pra avisar que meu pai tinha morrido. E ele já tinha morrido, tinha meia hora. Teve um vento que me acordou. E tem uma história, eu vou contar rapidamente, que a tia do meu pai, era a única tia viva, tia Dirce, contaram pra ela e a tia Dirce falou assim, ué, Paulinho morreu? Ela, assim, de vez em quando ela tinha umas coisas e ela falava, mas ele tava aqui hoje, veio aqui na minha sala, tava aqui. Ele falou que ia fazer uma viagem. E ele se preocupava muito com ela, sabe? Se preocupava muito com ela. Engraçado que ela morreu, tipo, anos depois, sei lá, deve ter uns 2 anos que ela morreu. No mesmo dia que meu pai morreu. Nossa. No mesmo dia. Como é que explica essas coisas? Não dá pra explicar. Não sei, mas eu achei muito doido essa história. Porque eu fiquei assim, gente, que coisa, né? Caramba, cara. Os dois eram apegados, provavelmente. Muito apegados. Caramba, cara, que loucura. Que loucura. Muito doido, né? Mas é isso. Se você tivesse que resumir em uma frase ou em algumas palavras o que você mais admira no seu pai. Porque tudo que você tá fazendo é por admiração. É mais do que amor pra mim. Admiração é algo maior pra mim. Então, se você tivesse que resumir o que você mais admira nele. Cara, eu acho que, principalmente do artista, eu acho que é a resiliência da coisa assim. Meu pai nunca
Aquela coisa do nunca deitou pra situação. Tipo, podia ser a pior situação que ele tivesse. Ele dava um jeito de fazer sucesso, de dar certo, E eu sempre fiquei assim, gente, como é que pode, né? É um cara que nunca teve, assim, de fato, na televisão, acho que meu pai nunca teve uma coisa assim, ai, cara, isso foi um retumbante fracasso. Não. Ele sempre deu um jeito daquilo virar um sucesso, daquilo virar uma coisa, sabe? Uma pessoa. E ele falava que vários amigos dele chamavam ele de Fênix. Olha aí. Por quê? Porque é o cara que nunca... Toda vez que eles achavam assim, agora Paulo nunca mais vai fazer sucesso, não vai dar certo, mas isso aqui, né, acabou Tava já. sempre lá, caía, levantava, né? Ele ia e fazia sucesso, e dava certo, tudo dava mais certo. E assim, e quando as coisas pareciam que, sabe assim, nada ia acontecer, era uma coisa bem engraçada, porque ele tinha uma sorte do caceta. Sabe a pessoa que tem sorte na vida? Ele tinha sorte. Era assim... Cara, tô ferrado, não tem nada e tal. De repente aparecia um negócio, uma propaganda do nada que vinha e salvava a vida dele. Sorte. Não tem muita explicação. Sorte e talento, né? Óbvio que ele tinha muito. É incrível porque uma das pessoas mais geniais desse país, e esse lance de não tem nada pra fazer, o que eu faço agora? Isso não era pra estar na vida dele, isso. Porque se fosse artistas lá de fora, isso já consagrava a pessoa. Qualquer bordão, um personagem aqui e ali já consagrava pra sempre. Era palestra a vida toda, era turnê. Mas um cara com 50 anos de carreira ainda pensava em o que eu faço agora. Se ele pensava, o que a gente vai pensar então? Porque é uma batalha. Essa coisa principalmente do cara do humor, né? E ele falava muito essa coisa do... Que é isso, né? O cara que é humorista... Ele não é muito reconhecido, vamos dizer assim, né? É sempre o cara que, mas citando novamente o Chico, que eu vi ele falando que quando ele fez Tieta, todo mundo, meu Deus, e não tinha nada demais naquele personagem, só porque ele fez uma coisa que era fora do humor. Só que ele, cara, fazia não sei quantos personagens. O cara fazia uma coisa assim, virava outra pessoa. Que pra você ser um ator desse nível, tem que, olha, é muita, sabe? É muita carga mesmo, porque, mas assim, pra conseguir, é como meu pai falava, pra você conseguir fazer chorar, é muito fácil, pra você conseguir fazer rir, cara, é uma batalha, meu irmão. Não é fácil, e quem não. sabe fazer rir, sabe fazer tudo, cara. Exatamente. O ator de comédia, ele vai fazer um drama bem feito. E meu pai, isso. Cara, tem muita coisa que eu vejo dele, às vezes, que foram as poucas vezes que deram chance a ele, dele sair dessa coisa do humor característico, né? Porque ele tinha uma cara muito característica. Então eu acho que isso dificultava também as pessoas darem chance a ele de sair disso. Cara, ele arrebentava, mandava bem pra caramba. Eu falava, caraca, esse negócio é muito bom, cara. Ele tá muito bem. É muito doido isso. Mas assim, você vê, sei lá, outro dia eu achei um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu vou até mandar aqui pra você também, caso as pessoas queiram ver. Que, pô, cara, no YouTube, porque eu nunca tinha conseguido achar o episódio. Aí eu achei finalmente o episódio. Pô, e ele super bem no papel de Merlin, sabe? Pô, e não tem, sabe, aquela coisa, é uma coisa que tá fazendo humor. Não, ele tá fazendo Merlin. O cara lá, falei, gente, olha que coisa fantástica, né? Como é que são as coisas? Beleza, pra encerrar, Isabela, falar um pouquinho a pergunta sobre o livro, né? Fala. O que você espera que as pessoas sintam ao ler a biografia do seu pai? Eu espero que elas viajem na história, né, que eu tô contando. Assim, é uma história que eu conto não só como filha, mas eu tô contando como uma narradora também. Então eu mesclo muito as coisas. Então eu espero que as pessoas viajem nessa história comigo e que vejam essas batalhas que ele teve ao longo da vida e também os sucessos e as coisas, né? A coisa quando deu certo, deu muito certo. Quando deu errado, às vezes deu muito errado também, mas daí como é que a gente faz agora e vamos nos virando, né, nessa batalha. E que vejam a riqueza da vida dele, como foi uma vida rica, cheia de coisas fantásticas, que foi o que eu falei lá pra ele naquele dia que ele tava se questionando com relação à vida, que eu falei o quanto a vida dele foi rica e que realmente eu tô escrevendo de coração e espero que todo mundo goste muito, porque eu tô gostando. Eu sou suspeita, mas eu tô gostando do que eu tô escrevendo, tô achando legal, então eu espero que as pessoas gostem também. Gostaram do episódio? Então compartilhe nas redes sociais, mandem mensagens no Instagram do Confábulas, e se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, considere fazer uma doação via Pix de qualquer valor no nosso e-mail, podconfabulas@gmail.com. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!